O protagonista começa dizendo que tinha uma vida chata, ele nasceu em uma família normal e viveu dias normais, a maioria dos dias eram monótonos, ele acreditava que morreria sem que nada de especial acontecesse, no entanto, esse não foi o caso. Um dos olhos do protagonista brilha quando ele diz que tudo mudou na tela, há um personagem loiro e ele diz que encontrou um jogo chamado Heroes of Destiny e foi assim que ele se tornou o dono do mundo, no entanto, agora de volta ao seu apartamento, ele está realmente feliz porque finalmente está sozinho, não é que ele goste ou não da escola. Ele liga o PC e diz que é só que quando ele está jogando isso sozinho já é o suficiente para fazê-lo feliz neste lugar ele é o protagonista ele sempre preferiu jogos single player porque você pode jogar inúmeras rotas inúmeras vezes, você pode até usar alguns hacks e ultrapassar todos os limites do sistema, era como se o mundo inteiro ali existisse apenas para um jogador. Porém com uma expressão envergonhada ele diz que era isso que ele pensava, mas agora é hora de recomeçar ele liga a transmissão ao vivo e alguém pergunta se ele realmente está transmitindo no meio de a semana todo o chat começa a zombar de um cara perguntando se ele é algum tipo de vagabundo que não vai à escola e fica no PC até que alguém chamado Ag envia uma doação de 10, mesmo que não fosse muito, ele estava feliz, pois algo é melhor do que nada. Então alguém chamado Dea envia 1000, agora ele está confuso, ele pega o monitor e todos no chat querem saber quem é esse louco, eles estão dizendo que tem certeza de que esse cara vai pedir um reembolso, mas a pessoa apenas pede para ele verificar seu e-mail quando ele abre a caixa de entrada, é uma mensagem do criador do jogo, ele diz que é um espectador que sempre assiste ao canal e também é um desenvolvedor, ele fez um jogo há algum tempo que era tão difícil que ninguém conseguiu terminá-lo durante um beta fechado, e você quer que nosso cara jogue este jogo para verificar sua dificuldade e aprovar se ele gostou ou não. O protagonista ficou intrigado com esta afirmação de que ninguém poderia terminá-lo e se ele conseguisse completá-lo até mesmo um cara normal como ele poderia se tornar alguém especial. A janela no PC pergunta se ele quer instalar o jogo e ele imediatamente diz que sim, com isso um jogo chamado Heroes of Destiny começa a mensagem diz que o reino de Rock foi destruído pelo reino de Japli em 294, ele nasceria como uma alma insignificante neste lugar e se tornaria um herói para impedir a ressurreição do rei demônio e quando ele ascendesse ao trono de Deus ele teria qualquer desejo que desejasse sobre um oceano, ele diz que os gráficos são muito piores do que você imaginou, mas considerando que é um jogo desenvolvido por uma única pessoa esse é o limite do que pode ser feito ele então escreve seu nome que seria mestre do jogo e com isso uma mensagem de boas-vindas ao continente de Ellen aparece ele então se encontra perdido no meio de uma floresta o jogo parecia bem comum e estranho porque nem tinha um tutorial, mas ele estava bem com isso foi quando ele notou algo à frente. Era o chefe da vila que diz que não é um rosto familiar e pergunta o que ele quer ali, porém o protagonista achou estranho. Por que não tinha nenhuma caixa de diálogo? Visto que havia uma caixa para digitar, ele se perguntou se o NPC poderia realmente entender o que ele estava dizendo. Então ele diz ao velho para entregar todo o dinheiro ou ele matará todos na vila. Ele espera ansiosamente para ver como o homem responderá, apenas para o velho bater em sua cabeça, perguntando que bobagem o garoto está falando, que seu personagem cai no chão e obviamente ele morre. Ele estava confuso tentando descobrir se ele realmente pode falar com os personagens. O jogo pergunta se ele quiser tentar novamente e ele diz é claro que não vai desistir assim dessa vez o velho faz a mesma pergunta mas agora ele diz que precisa de comida e bebida e pede ajuda o velho sentindo pena dele o leva até a aldeia e diz para ele seguir ele. Então entra na casa do homem que lhe dá uma caneca dizendo para ele beber para se acalmar primeiro o protagonista agradece e bebe só para ser envenenado e morrer na cadeira ele então tem uma ideia e desconecta o cabo de internet do seu PC sem a internet não haveria como o criador do jogo controlar esses NPCs porém quando ele vai falar com o velho tudo está bugado e estranho e no segundo seguinte aparece uma mensagem dizendo que ele foi morto por falar bobagem naquele momento ele percebe que desconectar a internet não é o segredo para vencer isso. Ele então lembra que o nome da pessoa que desenvolveu este jogo era Dea, mas ele não tem ideia se essa é realmente uma pessoa ou o nome da equipe por trás. Já eram 130 da manhã e ele decidiu salvar, pois era o suficiente para um dia. No entanto, ele ficou impressionado. Havia um jogo onde você podia falar com NPCs, era quase como se este mundo de heróis realmente existisse. Agora fazia sentido. Porque ninguém conseguiu vencê-lo durante o teste beta. Ele abre os olhos antes de dormir pensando que estava realmente ficando animado a partir daquele dia. Movido pelo desejo de ser especial, ele foi absorvido naquele jogo conforme progredia. Ele perdeu a noção do tempo. Ele estava completamente imerso e isso continuou por 10 anos enquanto o cara é monin feito o 10 anos tocando a mesma coisa em um escritório. Alguém liga para Oiro-san acontece que é seu colega de trabalho, ela diz que já enviou os arquivos que ele pediu e o cara agradece a ela algum tempo passa e ela o parabeniza por terminar tudo nosso garoto agradece a ela também e ajuda. Enquanto ela fica lá um pouco envergonhada sem saber o que dizer ela, então pergunta a ele por que eles não saem para um pequeno jantar só os dois antes de ir para casa e talvez tenha um segundo jantar depois que eles chegam em casa o rosto dela claramente mostra o que ela está esperando. No entanto, nosso Ozir Rowan se desculpa dizendo que ele tem que ir para casa a pobre garota fica atordoada ele diz que há algo muito mais importante que ele tem que fazer e a cena Deus parece que ela está desapontada novamente tendo sido rejeitada. Mais uma vez ela tem sido rejeitada por um bom tempo vou deixar passar desta vez porque hoje é o dia em que ele finalmente terminará o jogo depois de 10 anos certo, então vamos ver aparentemente a noite se transformou em manhã ele está parabenizado por ser o primeiro humano a entrar nas fileiras dos deuses e por ser registrado no hall de honra nosso cara está lá todo feliz que ele
Finalmente conseguiu terminar, mas seu sorriso muda rapidamente de expressão. Depois de tanto tempo, ele conseguiu fazer o que sempre quis se tornar de alguma forma especial, mas por outro lado sua vida estava mais comum do que nunca não teria sido muito mais extraordinário estar com seu colega de trabalho em seu idiota. Pelo menos no jogo, ele sentiu como se tivesse vivido algo completamente diferente. Ele se lembra do personagens como o Príncipe Negro, GCCO Cardial, César Lábaro e a Bruxa Celestina Urina. Todos os personagens eram cheios de charme e personalidades únicas. As reações eram tão realistas que parecia que aquelas pessoas existiam em outro lugar. Mas agora, esfregando os olhos, ele sabe que está tudo acabado, até que ele ouve um som. Olhando para a tela, ele vê uma mensagem perguntando se ele quer começar uma nova aventura, mas está uma mensagem muito honesta avisando que, se ele pressionar sim, ele será teletransportado para o continente de Ellen, e depois de selecioná-lo, ele não retornará até o jogo foi concluído. Oiro se pergunta se há algum tipo de estágio secreto, porém com seu mouse que parece mais um tijolo. Ele diz que está ansioso para passar por tudo de novo, e agora que chegou até aqui, ele não teve escolha a não ser seguirem frente. É claro que ele foi transportado para o continente de Ellen, pelo menos ao contrário de outros protagonistas, ele foi 100% avisado. Uma voz estranha dá as boas-vindas ao mestre do jogo. Lentamente ele abre os olhos se perguntando por quê. Seu peito dói tanto. Ele não conseguia respirar direito e não tinha ideia de em que sala estava. Até que alguém ao lado dele diz que ele finalmente acordou. É um velho com bigode que diz que é graças à poção de alto nível que ele havia reservado. O menino começa a abrir os olhos e o homem o chama de Kalak-sama, mas nosso protagonista, confuso, pergunta quem é o homem do bigode, deixando-o inseguro sobre o que dizer. Até onde ele se lembra, o curandeiro não mencionou essa poção causa amnésia. Entretanto, o protagonista tem um olhar desolado, claramente confuso. O homem então diz que vai se apresentar novamente e afirma que seu nome é Russell. O protagonista rapidamente percebe o homem não fala japonês, mas consegue entender tudo o que ele diz, mas a pior parte é que ele ainda sente a mesma dor no peito desde que acordou. Russell se desculpa dizendo que a culpa é dele por apressá-lo. A dor no peito era um efeito colateral da poção que ele deu a ele, mas que passaria em breve. Ele então diz que o menino se sentirá muito melhor em breve. Então ele irá embora. Por enquanto, com isso a porta se fecha, enquanto nosso menino fica parado ali confuso. Então algum tempo passa e a vela se apaga. Ele abre os olhos novamente e se levanta da cama indo até o espelho. É exatamente como ele pensava. Seu corpo parece completamente diferente e é óbvio que ele está em um corpo diferente, um corpo que ele não tem ideia de quem pertence. Ele consegue se lembrar dos 30 anos que viveu, mas ele não consegue nem descobrir seu nome neste momento. Olhando para si mesmo no espelho, ele se pergunta: quem diabos é essa pessoa? É quando a famosa janela do sistema aparece nome do jogador Kak Shikin, um nobre sem profissão, completamente maltratado e quebrado, nível 8, com uma reputação de 3 estrelas e 14% aprovado HAL. Além disso, ele possui as habilidades de governança, de desenvolvimento financeiro e militar. O que Calax percebe é que esta tela parece muito semelhante à interface dos sistemas de jogo. Agora o buraco sendo enviado para o continente realmente fez sentido. Ele estava no palco principal de todo o jogo, o famoso continente de Ellen. Ele coloca a mão no peito e diz que precisa se acalmar primeiro. Ele então sente algo estranho. Ele bate no peito novamente e cai no chão de dor. Este corpo dele estava um desastre e ele não tinha ideia por quê, mas pelo menos estava claro que isso não era apenas um sonho. Primeiro ele teria que se acostumar a ser chamado de Seishi Shikin. Ele vai para a cama e fica repetindo para si mesmo várias vezes que ele é esse cara CX. Assim que ele pensa, sobre a janela aparece novamente. Ele tem certeza de que isso deve ser o tipo de coisa que só ele pode ver neste momento. Ele tem 15 anos e decide que agora é o momento perfeito para reunir informações. Afinal, se ele baixar a guarda neste mundo, ele será morto. Ele verifica o sistema e vê que ele pertence ao condado de Shikin. Se o nome do lugar e seu sobrenome são os mesmos, isso significa que ele é o cabelo direto da família governante desta terra. Pelo menos ele teve sorte nesse aspecto. Quando alguém bate na porta, assustando-o enquanto ele se pergunta quem poderia ser, ele não sabe como reagir ou qual seria a maneira normal de Seixas responder. Ele continua repetindo para si mesmo que é Seixas sem dizer nada. Então vemos que é uma garota do lado de fora. Ela trouxe um grande vapor xícara de chá dizendo que é o remédio do menino. Percebendo que ela é uma empregada, ele decide agir com alguma dignidade e diz para ela entrar. A menina entra no quarto pedindo permissão. Seixas a observa atentamente enquanto ela entra. Ajoelha-se e oferece o remédio. Que tipo de remédio é esse? Ela acabou de entrar e eu não vejo nenhum remédio lá agora. Eu vejo, ela está dizendo que é bom e quente e que ele deveria tentar. Nosso menino, que claramente precisa de uma assinatura de academia porque ele parece desnutrido, pergunta quem ela é, mas então ele percebe que perguntar isso deixará óbvio que ele não está em seu perfeito juízo. A garota parece confusa e pergunta se ele está se sentindo mal. É quando a janela do sistema aparece em sua cabeça e ele diz não. O sistema mostra que o nome dela é Lila. Ela tem 23 anos, tem uma reputação de -13 e um índice de aprovação muito baixo. No entanto, ele percebe algo estranho no sistema. Ela é afiliada ao Visconde do Ozeri Território, considerando que eles estão no condado de Shikin. Por que isso está listado no sistema? Além disso, há algo ainda estranho. Ela tem uma capacidade de combate anormalmente alta, muito alta para uma simples empregada. Para alguém que jogou o jogo, ele sabe que essas definitivamente não são as estatísticas de um servo comum. Ela está parada ali olhando para ele, claramente esperando que ele beba, mas olhando para o chás já decidiu de jeito nenhum ele vai beber essa coisa de alguém que trabalha para outra casa. Leila pergunta se ele está bem e insiste que ele beba o chá, mas CX apenas diz para ela deixar lá e ir. Ela começa a sorrir brilhantemente, insistindo que ele beba agora mesmo.
Seixas agarra a mão dela com raiva, suspeitando que ela está prestes a forçá-lo de alguma forma, mas assim que a coloca em sua mão, ele finge uma tosse e a derrama para o lado enquanto o copo cai. Ele acha que é o suficiente. Uma vez que todo o líquido é derramado, ele não terá que beber, mas então Leila, em uma demonstração de reflexos de nível do Homem-Aranha, pega o copo no ar, garantindo que nenhuma gota seja desperdiçada. Ao vê-la executar o movimento clássico de Peter Parker, ele não tem ideia do que fazer. Ele corta lentamente enquanto se pergunta que tipo de reflexos ela tem. Seria ruim se seus olhos se encontrassem, pois ela poderia perceber que ele fez isso de propósito enquanto ela se levanta. Ele abaixa a cabeça e desvia o olhar. Ela coloca o chá na mesa dizendo que seu remédio é seguro enquanto ele está deitado na cama evitando contato visual com ela. Ele sabe que há veneno ali e de jeito nenhum ele vai beber. Ele fecha os olhos, pensando que tem que fazer algo sobre essa situação. Quando ele está prestes a desmaiar, ela o abraça. Ela pergunta se ele está bem e Calax se pergunta se ele conseguiu se esquivar. A situação, por enquanto olhando para o sistema, ele quer saber mais sobre a casa a qual Lila pertence. Primeiro, ele vê em seu status que ele é filho da primeira esposa do conde que já faleceu. Ele se pergunta se pode haver alguns meio-irmãos da segunda esposa. Ele descobre que há um mais velho que ele com 16 anos. É quando ele vê no sistema que o nome da nova esposa também termina com Irene. Ele imediatamente conecta as docas e percebe que essa mulher deve ter enviado Leslie Seixas. O filho da primeira esposa morre. O filho da mulher herdará o título de conde. Estranhamente o lunático está suando frio enquanto se sente animado como sempre. O jogo Heroes of Destiny começa difícil. Ele então diz a Leila que está se sentindo muito melhor agora e agradece a ela, mas ele pergunta como a madrasta está indo. Lê parece surpreso e diz que a condessa está muito chateada com o menino. Tentando tirar a própria vida, ela implora para ele nunca mais fazer algo assim. É quando Calax entende por que esse menino estava acamado e em tão mau estado a julgar pela dor em seu peito. Esse cara deve ter tentado acabar com a própria vida. Ele diz que não fará mais essas coisas e Lila responde que a condessa certamente ficará feliz em ouvir isso. Ele agradece novamente e pede para ela ir embora, mas sua expressão muda e ela diz que ele ainda não tomou o remédio agora. Ele está com medo. Parece que a maldita garota não vai embora até que ele beba. O problema é que ela está lá para matá-lo, e se ele se recusar ela pode simplesmente assassiná-lo mesmo sabendo do jogo. Neste momento, ele é apenas um frágil adolescente. Ele poderia tentar gritar por socorro, e se ela o cortar antes que alguém chegue ele definitivamente morreria antes que isso acontecesse. Ela já está se voltando para ele, e ele percebe que pode não ter escolha a não ser beber, mas então ele se pergunta a pergunta óbvia porque ela está envenenando ele em vez de apenas esfaqueá-lo e fugir se esse é o plano dela. Claramente ela não pode chamar atenção para si mesma. Esse veneno é uma maneira de fazer parecer que ele tirou a própria vida. É o mesmo veneno que o fazendeiro deu a ele 10 anos atrás. E Lila diz que se ele estiver com problemas para beber, ela pode ajudar, mas há algo que CX aprendeu enquanto jogava este jogo: o pior sempre vai acontecer, então é melhor estar preparado. Ele tem certeza de que, mesmo que recuse, ele vai forçar a boca a abrir e despejar. O louco está corando, dizendo que isso deixa realmente animado. O jogo Heroes of Destiny nunca decepciona. Lila se senta e oferece o chá mais uma vez. De repente, ele pega o chá envenenado e bebe tudo. Leila simplesmente observa enquanto os efeitos do veneno finalmente entram em ação enquanto ele esperava que isso acontecesse agora. A questão é como ele sairá dessa crise. Deve haver uma pessoa ou um objeto para resolver essa situação. É quando ele se lembra de Russell mencionando ter algumas poções de alto nível em estoque. Ele tem uma ideia e diz a Lila para sair e chamar Russell. Ela pergunta por que e ele a humilha perguntando se ele realmente tem que se explicar para um mero servo. A garota fica chocada e rapidamente se desculpa quando grita e ordena que ela saia e busque Russell. Ela sai correndo. Seixas sabe que a poção que Russell usou antes poderia ser trocada por Castle, mas o homem não hesitou em usá-la nele. Pelo menos ele parece alguém que não está tentando matá-lo. Assim que ele sai da sala, ele ataca e tenta vomitar, mas não importa o quanto ele tente, nada acontece. O jogo não tornaria as coisas tão fáceis. Uma coisa era clara: sempre havia uma solução para cada problema. Ele começa a procurar em todas as gavetas desesperadamente procurando por uma resposta, mas o sistema lamenta que suas pálpebras estejam crescendo pesado enquanto sua consciência desaparece. Ele continua procurando, jogando livros e vasculhando por uma solução até que seus olhos ficam mais pesados e ele cai no chão. Ele se pergunta se vai reiniciar o jogo do começo ou realmente morrer de verdade. É quando ele vê algo bem no meio das prateleiras. Há uma poção. Sua expressão muda ao vê-la. Ele começa a engatinhar, finalmente agarrando a garrafa, mas ao abri-la e cheirar, não é o que ele esperava. Fede terrivelmente a leite podre. E é exatamente isso que é: leite de cabra estragado. Ele se lembra disso. No jogo iogurte era o antídoto para esse veneno, mas leite estragado pode realmente ser considerado iogurte. O sistema mais uma vez o avisa que sua visão está desaparecendo. Ele sabe que após o terceiro alerta, ele terá apenas um minuto restante. Ele leva a bebida à boca, jurando se vingar de Lila, então ele bebe antes de perder a consciência novamente algum tempo depois. Ele acorda com Russell perguntando se ele está bem, enquanto Calax abre os olhos. Ele não tem ideia se é déjà vu ou se o jogo reiniciou, mas Russell não entende o que ele está falando e aponta algo mais urgente. Ele quer saber por que o quarto está uma bagunça e por que o menino estava dormindo no chão. Quando ele entrou, Calax percebe que o jogo não reiniciou. Ele conseguiu sobreviver, mas essa experiência de quase morte é algo que ele nunca mais quer passar. Não importa o que aconteça, ele está determinado a viver agora que isso está resolvido. Ele precisa verificar o status desse homem. Ele observa Russell e a janela do sistema aparece no momento. Russell é o conde
desta terra em exercício porque o anterior. O conde morreu e ainda não tinha escolhido o cabelo. Embora seja uma posição temporária, é algo que pode ajudá-lo. O homem parece um tipo militar rigoroso, então CX acredita que ele pode ser confiável. Pelo menos foi ele quem o salvou com aquela poção. CX chama Russell dizendo que tem algo para compartilhar. Eles conversam por um tempo e parece que CX conta a ele tudo sobre o que está acontecendo, mas Russell diz que não há evidências. Kallax descobre que a poção que Russell usou era o protocolo padrão nesta família. Estava apenas seguindo ordens normais. Russell explica que para ele todos os fios de cabelo da família Chicken são iguais e ele é obrigado a servir ambos os lados. Kallax então pergunta se Russell quer que ele continue tomando aquele remédio até morrer para que todos possam reivindicar a herança, mas Russell questiona se Seixas realmente perdeu a memória. Ele deveria saber que a família Shaken está com sérios problemas financeiros. Na verdade, é uma bênção que a família Dilla os esteja ajudando. Ele pergunta se o garoto realmente não se lembra disso ou está apenas fingindo. Kallax percebe que Russell não agirá sem provas concretas. Pelo menos ele imagina a mulher quem o envenenou deve acreditar que ele está morto. Ele diz a Russell para deixar ir dizendo que está tudo bem, porém ele tem um pedido simples. Russell, mas é algo diferente no comportamento do menino. 4 horas depois no castelo alguém se move pelos telhados. A figura para no topo de um dos edifícios ajustando sua cobertura facial. A pessoa observa as noites abaixo. Parece ser Lila, que percebe que a segurança foi significativamente aumentada. Ela olha para a parede e vê um túnel e na próxima cena, ela está dentro do castelo, se aproximando de uma porta. Ela vê que não há guardas do lado de fora da sala. Ela abre e lá dentro ela vê um corpo coberto com lençol. Ainda ela não tem certeza se Seixas está morto. Pelo menos ela usou um veneno especial, então ele deve ter morrido sem dor. Ela pega uma carta do bolso e coloca na mesa. Ela pega o selo dele de uma gaveta e carimba a carta com tudo no lugar. Ela só precisa sair em segurança, mas de repente alguém aparece por trás dela e coloca uma espada em seu pescoço. Ela reconhece a voz instantaneamente, mas a pessoa não diz nada e ela só teme que o Blood corte sua garganta. Ela implora para ele esperar e grita, alegando que é tarde demais. Lord Kallax já está morto e agora a família Shaken só pode pertencer à família Grumbini. É claro que é Russell parado atrás dela observando tudo. Ela fica em silêncio por um momento, então ela pergunta se ele não deveria ser apenas um simples nobre servindo a família. Mas é quando o garoto se levanta e diz que tudo aconteceu exatamente como ele esperava. A garota tola fica assustada. Não é? Nosso cara diz que o veneno da morte lenta é bastante estimulante, mas ele acha interessante como uma família nobre está tentando envenenar outra. Ele tem certeza que se isso viesse à tona viraria uma bagunça completa. De repente Lila se agacha e puxa seu braço do aperto de Russell, mas assim que ela tenta se virar ele agarra seu braço novamente com uma rápida virada e um golpe nas costelas. Ela tropeça, revelando suas coxas. Seixas sabe que a diferença entre seus níveis de habilidade é de 3 estágios. Claramente, ela não tem chance, mas Lila insiste dizendo que ele não tem nenhuma evidência física, então ninguém vai acreditar nele. No entanto, Seixas calmamente responde que tentar assassinar um nobre é punível com a morte, mesmo que o agente seja um nobre, e sua evidência está claramente ali na mesa. Quando se trata de testemunhas, ele aponta para ela dizendo que há uma parada bem na frente dele. De repente sua expressão muda e a pobre garota começa a desmaiar. Ela cai no chão, deixando inseguro sobre o que aconteceu. Russell explica que ela desmaiou. Ele coloca a mão sobre o corpo dela e observa um estranho orbe de mana. Nosso garoto o reconhece como o que é conhecido como um buraco de mana. Russell explica que ela provavelmente não sabe como usar nenhuma técnica de respiração de mana. Ela provavelmente está no nível de um soldado de elite com bom treinamento. Russell, no entanto, percebe algo estranho. Kallax não parece impressionado com esta informação, sugerindo que ele já sabia sobre isso. Ele se lembra do garoto mencionando que tinha um pedido simples. Agora Russell quer saber o quanto essa criança já sabe. CX diz que por enquanto eles precisam prendê-la porque eles têm muitos favores para pedir mais tarde. A empregada diabólica está amarrada a uma cadeira. Seu braço parece um pokeball dentro dela enquanto ele joga uma poção nela. Nossa garota até limpa o rosto. Quando ela acorda, ela se encontra amarrada na cadeira. Kallax imediatamente menciona o veneno da morte lenta. Obviamente ele mata dentro de 3 a 6 horas. É a poção ideal para qualquer um que queira acabar com sua própria vida. Ele especula que se ele morresse assim todos pensariam que foi por sua própria escolha. Ele agarra o rosto dela e pergunta por que ela fez isso. Ela é ignorante, fingindo não entender do que ele está falando, mas CX diz que tem certeza que ela estava com medo de morrer, e é por isso que ela agiu do jeito que agiu. Isso significa que ela não tem lealdade suficiente para dar sua vida por Lady Stella, mas a garota permanece em silêncio. Ele diz a Russell para fazê-la falar. Russell abre sua boca e vê algo na mão de Six, imaginando que é, mas Kallax apenas joga em sua boca e ela imediatamente sente um cheiro estranho. Provavelmente é o mesmo leite de cabra de novo e ele ordena que Russell a faça beber. Ela grita na cadeira, tentando se libertar, mas não adianta quando Russell vamos lá, ela grita perguntando o que eles fizeram ela beber. Kallax casualmente diz que era só um pouquinho de veneno. Então ele pergunta se ela está familiarizada com algo chamado S. Sua marionete apavorada, ela afirma que é impossível, dizendo que não tem como um nobre de uma família como a dele conseguir tal coisa, mas Kallax diz que com dinheiro suficiente você pode fazer o que quiser. Para provar, ele menciona que o ingrediente principal da receita é rabanete branco. Russell parece impressionado enquanto Kallax apenas espera pela reação dela. Lila insiste que não acredita nele, mas a protagonista tem certeza de que está morrendo de medo, então ela diz que vai embora por enquanto, relata ao seu mestre e diz que o assassinato foi um sucesso. Ela questiona se ele realmente acha que ela seguirá suas ordens, mas Kallax
Simplesmente pergunta se ela está pronta para morrer, já que o veneno da marionete de S tem mais de 3.000 antídotos diferentes, dependendo da fórmula, e o correto para o que ela bebeu está armazenado em sua mente, então se ela não quer morrer uma morte estúpida, é melhor ouvi-lo. A garota está respirando pesadamente, claramente abalada, mas ele exige sua resposta. Depois de hesitar por um momento, ela grita que está tudo bem e pede para ser desamarrada, mas Calax comenta que ela parece terrivelmente brava com a pessoa que está salvando sua vida. Ela está tremendo, quase chorando na cadeira, implorando para ser libertada. Russell acha estranho que ela de repente decidiu obedecer e lá está ela implorando por Mercy. Calax sabe que é apenas o leite de cabra estragado causando estragos em seu estômago. Ela implora a Russell para desamarrá-la, mas Russell hesita, questionando se Seixas esqueceu que ela tentou matá-lo. O menino responde que ela é muito valiosa testemunha e eles precisarão tratá-la com um pouco de dignidade. Russell não tem ideia do que está falando. Enquanto isso, ela continua implorando para ser libertada. Ela está à beira das lágrimas, aparentemente prestes a explodir, implorando por liberdade. O tempo passa, ela finalmente anuncia que está saindo para relatar que o assassinato foi bem sucedido. Ela sai da sala agora. Calax sabe que terá que lidar com outra pessoa que pode controlar todos os cavaleiros. Essa pessoa está parada bem ao lado dele. Russell Lane exige saber como CX obteve todo esse conhecimento. O idiota está prestes a dizer que ele aprenda tudo nos livros, mas percebe que Russell não acreditaria. Que Russell avisa que explicar essas coisas por meio de um livro seria semelhante a assinar uma sentença de morte. Agora Calax não tem certeza do que dizer. Ninguém vai acreditar nele se ele disser que é de outro mundo. Ele então pergunta a Russell se ele se lembra da adaga que cravou em seu próprio peito. Russell diz que sim, mas uma vez para saber por que ele está trazendo isso à tona, nosso garoto explica que a adaga está na verdade na heroína passada por sua mãe. Ela alegou possuir poderes misteriosos e parece que os poderes agora despertaram dentro dele. Russell não parece convencido, mas CX diz que nunca imaginou que o segredo para obter tal conhecimento fosse atingir seu próprio coração. O mordomo insiste que se fosse um item tão raro, todos saberiam sobre ele. Kells pensa por um momento e pergunta se ele já ouviu falar da adaga de Clá, uma conversa que Russell tem, enquanto pergunta se a adaga da senhora anterior era realmente aquele artefato. Se fosse realmente aquele tesouro, isso poderia explicar o vasto conhecimento de CX. No entanto, Russell diz que há uma questão que ele não quer saber: se alguém mas sabe sobre este Calax Assur como ninguém sabe. Ele é o primeiro você que pergunta a Russell o que ele pensa sobre a história de Leela, especificamente a ideia de que todos os movimentos do Conde Clá, os movimentos de seu pai, foram vazados. Um cavaleiro como seu pai, que estava prestes a avançar na classificação, não deveria ter morrido para um mero ataque de monstro. É ridículo acreditar em tal história. Russell imediatamente percebe que CX está buscando sua ajuda, mas nos jogos políticos de sucessão Russell não tem intenção de se envolver. Entretanto, se a morte da conta foi realmente premeditada, isso muda tudo. Ainda segurando sua espada, Russell debate internamente como um soldado. Ele não quer se envolver em política. Esse princípio o guiou por 50 anos. Assim que ele está prestes a expressar isso para Six, o garoto de repente grita, exigindo saber por que seu pai teve que morrer. Tudo o que ele quer é entender por que seu pai foi assassinado e quem estava por trás disso. Obviamente, para que ele possa começar a planejar sua vingança, ele perguntou a Russell se ele não está curioso também. Quem quer que seja, eles já sabem que era alguém que se beneficiaria com sua morte, mas eles não podem dar só porque a situação parece difícil. Ele para por um momento e pergunta se é realmente certo para um cavaleiro servir uma família que orquestrou um assassinato. Russell congela por um momento, então ele se ajoelha e jura lealdade a CX. Nosso garoto fica emocionado, mas ouve Russell acrescentar uma ressalva ao fazer isso. Ele está abandonando as crenças que ele manteve por 50 anos de nunca se envolver em política, mas Calax está feliz em ganhar alguém tão poderoso como um aliado, especialmente um investido na vingança que ele busca. Ele diz a Russell para se levantar, dizendo que ele não precisa jurar lealdade a alguém que nem mesmo tem um título, mas Russell tranquiliza, dizendo que garantirá que o garoto fique forte. Nosso cara muda de assunto rapidamente, não querendo que essa conversa leve Russell a sugerir treiná-lo. Ele então diz que agora que eles sabem sobre a tentativa de envenenamento do Conde, tudo está se encaixando. Eles estão apenas no início de sua vingança. Russell pergunta como ele pode ajudar. Seixas está prestes a responder quando a cena muda. Um grupo de pessoas está reunido em torno de uma mesa enorme. Uma mulher loira com fã comenta que todos estão finalmente presentes. Algumas pessoas sussurram, questionando por que o Cest está sentado no trono. A condessa fala, dizendo que alguns deles já devem saber o que aconteceu ontem com o príncipe CX. Ele tentou acabar com sua vida usando um veneno conhecido como morte lenta. Um dos homens mais velhos disse que é a escolha típica para aqueles que procuram tirar a própria vida, e se ele consumisse a morte seria inevitável. Todos estão cientes de que com a morte de Six, a facção que ele representava se tornou irrelevante. O Cest está muito feliz com a aparente morte de Six. Agora é certo que Grumbini assumirá o assento do conde. Essa é exatamente a pergunta que todos na sala estão fazendo. Alguns sugerem que o Cest assuma o comando temporariamente. Enquanto isso, na sala ao lado, um garoto está se preparando, comentando como as coisas estão se tornando bem interessantes. Ele chama Russell, que declara que o seguirá até o fim. Nosso garoto está totalmente blindado, pronto para a batalha. Parece que Grumbini é apenas um garoto gordinho, provavelmente o filho daquela mulher intrigante. Todos estão sorrindo até que alguém chuta a porta e entra. Todos, pelas caras de choque, você já sabe que é o CX. Com Russell logo atrás dele, a condessa está completamente confusa, incapaz de compreender porque ele está vivo. Todos na
Sala começam a sussurrar a mesma pergunta. CX marcha até a Cest e a chama pelo nome e ela informa que o trono em que ela está sentada não lhe pertence. Ela tenta jogar com calma, comentando sobre o quão enérgico ele parece e perguntando como ele está se sentindo. Ele sorri dizendo que bebeu veneno, mas felizmente sobreviveu, então ele avisa que ela foi muito precipitada em seus planos. Ela diz a ele para se acalmar e não fazer coisas infundadas. Acusações mesmo que ele nunca tenha reconhecido como sua mãe chamá-la de assassina é imperdoável. Ela grita, declarando que no grande salão é preciso assumir a responsabilidade por suas palavras, mas CX responde dizendo que é impressionante como ela continua tão desonesta mesmo depois de ser exposta. Duquesa, sem noção do que ele está planejando, pergunta do que ele está falando. CX simplesmente diz que por enquanto esse é o próximo passo. De repente ele bate palmas e alguém entra na sala. Leila entra e ele anuncia que a testemunha tem algo a dizer. Os outros na sala não têm ideia quem é essa mulher, enquanto a duquesa imediatamente percebe que se for quem ela pensa que é, ela está em apuros. Lea-se ajoelha e Calix pede para ela dizer seu nome. A garota abre os olhos lentamente, olha para Grumbini e se apresenta como Lila. Agora a duquesa está em pânico sem saber por que essa garota está aqui. Leila se apresenta como uma agente secreta da Unidade de Operações Especiais da Ozer e da família Catras. Ordena que ela explica que os membros desta unidade são órfãos treinados no Gordolph Fields. As crianças que sobreviveram foram selecionadas e enviadas para outros locais com identidades falsas. Ele pergunta se ela estava trabalhando disfarçada em seu castelo. Ela diz que sim, fingindo ser uma empregada de Lady Stella Seixas. Então pergunta se ela sabia de sua verdadeira missão. Lea admite que sabia. A duquesa grita, alegando que tudo isso é uma conspiração sem sentido. Outros na sala protestam dizendo que Lila trabalhou no castelo por 5 anos. Como você pode ser uma espiã? A sala explode com acusações de que Ozer e a família estão tramando algo. Entretanto, outros questionam por que Lila confessaria tal coisa sem razão, pela qual o tesouro ao lado da duquesa começa a entrar em pânico. Ele grita com Russell, exigindo saber por que ele está em silêncio. Ele realmente acredita nas palavras de uma empregada como ela. Russell responde calmamente que ela não é uma empregada, mas uma criminosa pega em flagrante. Ela foi forçada a admitir que era uma espiã trabalhando para o Ozer e sua família. Seja uma conspiração ou não, deve ser julgado após ouvir seu depoimento. O tesoureiro não tem uma boa resposta. Outro nobre interrompe dizendo ao tesoureiro para parar de interferir e deixar a mulher falar. O tesoureiro, irritado, pergunta o que ele acabou de dizer, mas outra pessoa grita para todos ficarem quietos. A sala fica em silêncio. E a raiva da duquesa é palpável. Alguém pergunta a Leila qual era sua missão enquanto trabalhava para Ozer e sua família. Ela afirma que era coletar informações. Seixas pergunta que tipo de informação. Ela explica que foi encarregada de rastrear todas as receitas e despesas do território, numerando todas as datas de viagem e destinos do antigo conde, monitorando os movimentos de aliados políticos e vassalos. Quelec então dá um passo à frente e pergunta a ela qual era a sua missão mais recente. Ela revela que suas ordens eram envenenar o príncipe CX com veneno da morte lenta. Após sua morte, ela deveria colocar uma nota de suicídio forjada em seu quarto para fazer parecer que ele havia tirado a própria vida. CX frio e calculista pergunta a ela qual foi o resultado de sua missão. Ela admite que o envenenou com sucesso, mas foi pega pelo conde Russell quando ela entrou para plantar a nota. A duquesa grita, exigindo que a mulher seja presa. Os guardas correm para prender Lila, que tenta resistir, gritando que não há evidências para apoiar essas alegações. Gelex, parecendo tão composto como sempre, chama por Russell. Russell acena e apresenta a nota de suicídio da forja. Ele explica que estava no quarto de Six quando Lila entrou para plantar a carta. Então ele revela uma memória do pergaminho da terra. Ele lembra a todos que essa magia é capaz de revelar intenções maliciosas. Com esse pergaminho eles poderiam descobrir quem ordenou Lila a realizar esse ato. O tesoureiro percebe que se essa evidência for revelada, acabou para todos eles. Eles têm que parar, mesmo que isso significasse silenciar todos na sala. Caches, percebendo o tesoureiro tensão, sorri já sabendo que ele tenta algo drástico. Ele estica os braços e chama os cavaleiros para entrar. A sala se enche com o som de passos enquanto um exército de cavaleiros marcha, se posicionando atrás de cada nobre. Agora não havia como suprimir a verdade. O tesoureiro, aterrorizado, exige saber de Russell o que isso significa. Russell explica que depois de revisar o conteúdo do pergaminho, os resultados foram chocantes. Para evitar desordem e caos, convocar os cavaleiros era a única opção. Os nobres protestam, alegando que é errado trazer soldados para o sagrado Grau Hall. Enquanto isso, Grumbini, o pai de cabelo gordinho, fica sentado em silêncio, atordoado, parecendo um idiota. A duquesa, percebendo a presença do cavaleiro, significa que a evidência é irrefutável. Sabe que ela está presa, não há nada que ela possa fazer agora. Calax então pergunta a Russell qual é a punição para um nobre que tenta matar um membro de sua própria família. Russell responde que é morte por enforcamento. A duquesa, em desespero, agarra seu filho porco e declara que ele não teve nada a ver com isso. Ela se vira para CX, implorando, dizendo que embora eles não sejam parentes de sangue, ela ainda é sua mãe. Ela implora para ele acreditar mas Calax apenas olha para Lila com um sorriso malicioso. Ele pergunta se isso é verdade. Lila, trêmula, revela que quando recebeu suas ordens da condessa, o príncipe Grumbini estava presente. Sik sorri e a duquesa cai em desespero, gritando e chorando, alegando que é tudo mentira. Mas é mentira. Nosso garoto imperturbável anuncia que não se importa se for mentira. Ele está determinado a derrubar os dois. Afinal, ela é quem tentou assassiná-lo em primeiro lugar, tornando-os os verdadeiros covardes. Olhando para ela soluçando no chão, ele declara que a caça-raposa atingiu seu clímax enquanto a duquesa fica sentada ali, seu queixo praticamente colado à mesa. Em choque, alguém de repente bate a mão na mesa e chama por CX. Calax olha para cima. É o próprio rei do McDonald's.
Rumini, a duquesa, grita por seu filho e CX se vira bem a tempo de ver o menino ao lado dele, mas em vez de se defender, corre por refeições curvando-se profundamente para CX. A sala inteira fica atordoada enquanto Grumbini olha para o chão. Como se estivesse procurando formigas, os outros nobres o incentivam a ficar de pé exigindo para saber o que está acontecendo, mas Grumman grita para CX dizendo que aceitará qualquer punição, desde que sua mãe seja poupada. A duquesa, confusa e em pânico, começa a gritar para Grumbini retornar ao seu assento. Os nobres murmuram que as coisas foram longe demais, mas está claro que Grumbini cruzou a linha para salvar sua mãe. Six imediatamente percebe que se ele ordenar que os dois sejam mortos agora, ele será visto como vilão. Ele se pergunta se esse tem sido o plano de Grumbini o tempo todo. Apesar de sua raiva, ele coloca a mão no ombro de Rumini e diz que está tudo bem. Se ele realmente se importa tanto com sua mãe, CX não tem escolha. Rumini olha para cima surpreso e esperançoso, perguntando o que ele quer dizer. Sik afirma que se Grumman confessar seu envolvimento, ele pedirá uma punição reduzida para sua mãe, mas ele o avisa para pensar cuidadosamente sobre o que isso significa. Rumini hesita sem saber o que dizer. Enquanto a duquesa grita com ele para não fazer nada desnecessário, ela ordena que Sex pare de ameaçar seu filho mais velho, mas outros nobres intervêm culpando-a por conspirar para matar Kallax em primeiro lugar. Enquanto isso, Rumini parece perdida, incapaz de entender como tudo sai terrivelmente do controle. Six, cansado do caos, chama por Russell e o instrui a prendê-los. Os cavaleiros no canto dão um passo à frente cercando a duquesa. Ela ordena que parem de questionar se eles sabem quem ela é, mas do lado Grumbini só consegue assistir enquanto sua mãe é amordaçada. Ele cerra os punhos. Kel se vira para ele e pergunta se ele assumirá a responsabilidade pelo crime de tentar envenená-lo. Apesar de seu medo, Grum mostrando coragem inesperada, admite isso. Se tinha previsto isso, afinal era o único movimento que Grumbini deixou. Impressionado com os cálculos do garoto, Seixas declara que, como ele confessou antes, que as evidências fossem totalmente reveladas, o nome da família permanecerá imaculado. No entanto, como parte de sua sentença, Green deve selar seu mana permanentemente para provar que você não causará mais danos. Grumbini não esperava isso. Neste reino, a sociedade é dividida em classes nobres, cavaleiros, plebeus e escravos. A única maneira de se tornar um cavaleiro é usando mana para fortalecer o corpo. Selar o mana de alguém é semelhante a uma sentença de morte social para nobres. Rumini se volta desesperadamente para sua mãe, que está deitada em o chão, confuso sobre o que ele fará. Se ele se recusar a selar seu mana, sua mãe será exposta e enforcada, um destino que ele não pode aceitar. A duquesa, incapaz de falar através de sua mordaça, balança a cabeça violentamente, sabendo que esta punição é pior do que a morte para um nobre. Respirando fundo, Rumani se levanta e concorda com os termos. Russell garante a ele que será feito. Ele entrega a Grumbini um pergaminho. Grumbini morde nele, pressionando sua mão contra seu peito. Um círculo dourado se forma sobre seu estômago, enquanto mana começa a se acumular e desaparecer lentamente. A duquesa cavalga o chão desesperado para que ele pare de saber que nem mesmo um grão-mestre poderia desfazer isso. Rumini arranca o pergaminho de seu peito enquanto CX observa em silêncio. O mana continua a diminuir até desaparecer completamente. Todos na sala percebem que seu mana foi selado. A duquesa, soluçando incontrolavelmente, parece derrotada enquanto Grumman parece contente. Pelo menos ele conseguiu salvar sua mãe, mas ela está deitada no chão lamentando que tudo acabou. Decepcionada com a ingenuidade e inocência de seu filho, apesar de ser seu filho biológico, Rumini se vira para sua mãe, tentando confortá-la, dizendo que ele sempre sonhou em se tornar um artista, mas a duquesa, mordendo sua mordaça, grita o nome de Six em Fury, libertando-se de suas restrições. Ela amaldiçoa CX e jura trazer ruína para sua família por gerações. CX, calmo e composto, sabe que ela é impotente agora. Sua força provavelmente não será mais do que a Rumai de Lela. Ajoelha-se ao lado de sua mãe gentilmente, perguntando se ela está bem. Kallax, no entanto, sente uma pontada de culpa por arruinar o futuro de alguém tão jovem, mas ele se lembra de que é apenas um jogo. Não há espaço para simpatia. Russell, observando-o, parece confuso como Kallax rouba a si mesmo para o próximo passo. Agora que eles chegaram até aqui, não há como voltar atrás. Kallax ordena que Russell prossiga com os assuntos restantes. É anunciado que Lady Stella e o príncipe Grumbini serão confinados em um anexo, proibidos de qualquer contato externo. A mãe e o filho são escoltados para fora pela porta, deixando CX observando atentamente. Ele então se aproxima do tesoureiro, acusando-o de vazar documentos vitais. Como resultado, o tesoureiro é destituído de sua posição, preso e colocado sob investigação. O velho tesoureiro tenta dar desculpas, alegando que sua situação é diferente. Ele xinga um dos soldados que não aprecia e dá um soco forte no estômago. Com isso, o homem careca é arrastado para longe. CX se sente um pouco estranho por causar todo esse caos, mas pelo menos as coisas parecem estar funcionando a seu favor. As pessoas restantes na sala tremem de medo, aterrorizadas, que podem ser punidas ao observar CX. Eles começam a perceber algo. O apoio de Russell significa que todos os cavaleiros estão alinhados com este príncipe de uma forma. A disputa pela sucessão já terminou. A lealdade de Russell a CX é um aviso direto a todos no sala. Caches chama o chefe de segurança, que nervosamente se aproxima. Russell entra declarando que o homem está suspenso de todas as suas funções. O chefe de segurança não tem escolha a não ser aceitar, enquanto os outros na sala ficam ainda mais ansiosos, temendo que possam ser os próximos. De repente, um homem sentado no canto pede desculpas. Ele admite ter falhado em suas funções e pede para ser demitido. CX, entretanto, sabe que este homem gareta é um dos aliados de confiança de Russell. Russell imediatamente nega a renúncia, afirmando firmemente que ela não será aceita. Aqueles que querem trabalhar não conseguem
E aqueles que não quiserem terão que fazer. Russell comenta sarcasticamente. A sala prepara uma lista de todos os funcionários envolvidos no incidente. Gareth é encarregado de supervisionar sua remoção conforme isso se desenrola. Six caminha até Gareth e ele o informa que apenas 4 indivíduos do departamento financeiro serão isentos de investigação. Claramente eles precisarão de muito pessoal novo. Gareth aconselha clemência para aqueles com infrações menores, alertando que remover muitos funcionários de uma vez pode atrapalhar as operações. Calax contadores questionando se evitar investigações por causa das operações é realmente uma boa ideia. Ele argumenta que conceder perdão não será visto como clemência, será percebido como fraqueza. Gareth insiste que muitos dos oficiais estavam apenas alinhados com o lado errado, mas Calax interrompe afirmando que sua decisão já foi tomada, visto que o príncipe não vai ceder. Gareth admite que não consegue deixar de se perguntar como esse garoto John Neves se tornou tão resoluto. A sala está ciente da força de Russell e do intelecto de Jed. Agora ambos estão ao lado de Six, solidificando sua posição. Nosso garoto sorri sabendo que o condado está quase ao seu alcance. De repente, uma luz azul pisca, abre o sistema e declara que é hora de usar mais de seus talentos. Quando a interface do sistema aparece, ele começa a analisar todos na sala. O brilho em seus olhos e seu sorriso torto lhe dão a aparência de um louco. O CX identifica todos com laços com facções opostas ou lealdades ambíguas. Esses indivíduos são marcados para remoção, mesmo os inúteis não escaparão de seu escrutínio. Apenas aqueles que sobreviverem ao seu teste de lealdade permanecerão em seus planos futuros, como o resto dos nobres. Estou sentado aqui me perguntando por que esse garoto tem um sorriso tão assustador. Alguns dos outros estão tremendo sabendo que se Six não gostar deles, eles estão condenados ao desespero. Eles correm para frente, enchendo de elogios, chamando de um líder incrível, implorando para falar com ele. Que Alex diz para eles se acalmarem, dizendo que eles têm bastante tempo livre para discutir as coisas mais tarde. Russell observa do lado de fora ainda sem saber como as coisas acabaram. Assim o tempo passa e nós retornamos ao castelo após um dia cheio de manobras políticas. Calix desmaia na cama. Ele está exausto. Ele reflete sobre sua vida passada, onde ele era mediano em estudos, aparência e quase tudo. Mais nada em sua vida era terrível, mas nada era particularmente ótimo. Também tudo começou a mudar quando ele descobriu Heroes of Destiny. Ele se perguntou se completar algo que ninguém mais poderia finalmente o tornaria especial. Ele lembra o momento em que ele terminou o jogo e a mensagem declarando o primeiro humano a adquirir a semente dos deuses. Naquele momento ele enxugou os olhos e desejou renascer no continente de Elen. Era a única maneira de ele continuar a se sentir extraordinário. Agora sentado em sua cama, ele se lembra daquele desejo e a narrativa do jogo sobre nascer como uma alma insignificante. A história dizia que ele precisaria sobreviver a tempos turbulentos e se tornar um herói para ascender ao trono. Ele de repente percebe o que aconteceu quando ele completou o jogo. Seu desejo foi concedido, mas talvez a divindade tenha entendido mal o que ele realmente queria. Ainda não importa agora não. Há como voltar atrás. Seixas se pergunta se completar este jogo mais uma vez lhe concederá outro desejo. Ele está caindo no sono, curvando-se para conquistar este mundo novamente. Na manhã seguinte, ele acorda revigorado e pronto para um novo dia. Ele pondera por onde começar. Ele se lembra perfeitamente de certos territórios do jogo, mas não tem ideia de como Chicken realmente é neste mundo. Calax decide que precisa verificar o mapa para descobrir exatamente onde Chicken está localizado. O sistema até fornece a ele um mapa detalhado. Que beleza! Uma mensagem aparece notificando-o de que ele já conquistou todo o continente de Elen desde que terminou o jogo. Uma vez que ele agora tem acesso a todos os marcadores do mapa, ele fica em êxtase ao perceber que este é essencialmente um mapa do tesouro mostrando a localização de ruínas, masmorras e segredos ocultos. Esse era um dos bônus que ninguém sabia que existia, pois ninguém mais havia completado o jogo. O mapa até inclui informações que ele mesmo não sabia. Com esse recurso, navegar pelo mundo se torna muito mais fácil. Então ele para si pergunta em que ano está. Ele verifica o calendário imperial e vê que é o ano 289. O jogo Heroes of Destiny começa em 294. Esta revelação o ajuda a entender a situação de Shin. Ele herdou um pedaço de terra que em 5 anos desapareceria de alguma forma. Ele se lembra de Russell mencionando o péssimo estado das finanças e agora faz sentido que eles estejam à beira do colapso. De repente uma janela de status financeiro aparece na frente dele. Seixas olha os detalhes e imediatamente grita que é inacreditável. Olhando para o estado atual das coisas, ele se pergunta se a melhor opção é roubar todo o dinheiro e fugir, mas ele rapidamente descarta essa ideia, percebendo que a terra é muito mais valiosa do que a riqueza. Ela só pode ser herdada. Seu primeiro passo é revisar todos os registros financeiros. Ele percebe que as arrecadações agrícolas não são significativamente menores do que em outros territórios. As despesas de defesa também não aumentaram muito tempo. Passa enquanto ele se debruça sobre o documentos. Algumas horas depois ele bate os papéis na mesa, exclamando que está exausto. Analisar 10 anos de finanças territoriais é demais para ele. No entanto, ele identifica um grande problema. A rota comercial com o deserto de Medosa foi cortada. Aparentemente outra nação estabeleceu uma rota comercial mais lucrativa, atraindo comerciantes. O que o intriga é como eles conseguem financiar um projeto de tão grande escala. Além disso, as dívidas anuais estão crescendo mais rápido do que sua renda anual. As estatísticas por si só não são suficientes para resolver esse mistério. Ele precisa de mais informações. Frustrado, ele esfrega seu cabeça até uma ideia. Sparks, ele se lembra do velho da reunião, o tesoureiro Gidus, que é pego desviando fundos no momento. Gus está trancado nas masmorras. A cena muda para CX, descendo para celas. Um posto de guarda na entrada pergunta-o
Que o príncipe Calax está fazendo lá. Calix pede para ver Gus apertando o nariz com fedor insuportável do lugar enquanto eles caminham. O guarda comenta que nunca imaginou que o príncipe visitaria tal lugar. CX se lembra deste guarda da reunião, um tipo que se submete facilmente ao poder. Ele chama o guarda, que responde nervosamente. Calex, sabendo que o guarda não tem autoridade, pergunta se pessoas inocentes devem ter seus nomes limpos. O guarda concorda entusiasticamente, dizendo que o príncipe está absolutamente correto. CX continua sugerindo que criminosos que não merecem a liberdade também devem ser reinvestigados. O guarda saúda, alegando que ele entende perfeitamente, embora CX não entenda completamente porque esse homem abandonou sua lealdade anterior para trabalhar com ele. Ele decide usá-lo por enquanto. Ele lembra o guarda para não se dirigir a ele como Lorde ainda, pois ele tem um título oficialmente tirado. O guarda pede desculpas, chamando-o de príncipe novamente, sentindo-se um pouco estranho por impor formalidades tão duramente. CX simplesmente ordena que o guarda o leve até Gus. Momentos depois eles chegam à cela de Gus. Dentro, Gadras reclama da comida nojenta, declarando que ele sairá em breve de qualquer maneira. De repente Kex aparece perguntando como exatamente Gadris planeja escapar. Que plano incrível ele tem sua manga. Jesse se vira sorrindo confiantemente e diz que está esperando pelo príncipe. Ele afirma que CX lhe deve um favor. Confuso, CX retrucam cura governada. A única coisa que ele garantirá é que acorda para seu enforcamento. É forte o suficiente para não surtar, mas Gidus, longe de ser estúpido, argumenta que, embora ele possa estar preso agora, ele é a única pessoa com 20 anos de experiência no gerenciamento das finanças de Shin. Se o príncipe o está visitando, deve ser por esse motivo. CX o lembra que ele perdeu sua posição financeira, mas Gus rebate perguntando se ele está curioso sobre a enorme dívida de Ruder Shen. A raiva de K que aumenta quando o presunçoso tesoureiro parece alheio à sua situação enquanto Gedri sorri arrogantemente. De repente CX chama o guarda e pergunta se há um especialista em tortura por perto. O guarda hesita, mas confirma que eles têm um. CX ordena que ele busque o especialista. Quando o guarda hesita novamente, Calax grita, perguntando se parece que ele está brincando. Apavorado, o guarda se esforça para obedecer, deixando uma nuvem de poeira atrás dele. Fumegando, Calax decide que Gadus precisa entender como as coisas são tratadas neste território. Gus rapidamente percebe que se um especialista em tortura se envolver, ele estará em apuros. CX observa que alguém como Gus provavelmente não tem muita tolerância à dor. Se sorri e deseja boa sorte a Gus. Se você resistir, Zilia me impressiona. Ele diz, talvez eu deixe você enforcado lentamente em vez de tudo de uma vez. Gus é levado de volta. Este kit é muito mais sério do que ele esperava. Ele imediatamente começa a implorar por misericórdia, alegando que ele tem informações valiosas que podem trazer grande lucro para o território. CX nada impressionado diz a ele para começar a falar. Gus começa a explicar como as dívidas de Shikin surgiram. Todas as principais dívidas deste território estão vinculadas a um comerciante chamado Gerard. Gus Gadis diz que aparentemente Gerard administra um cofre secreto para a família Ozin. Os Irin usam Gerard para evitar pagar o imposto real. É sobre as operações de mineração, mas CX interrompe perguntando por que não simplesmente denunciar Gerard à família real e transferir a dívida para ele, ou talvez vender os direitos da dívida antes de prendê-lo. Giz parece atordoado, claramente impressionado com a sugestão de que esse é um plano incrível. Ele gagueja. Não havia considerado antes que Gedris pudesse elaborar. O guarda retorna de repente anunciando que ele trouxe o melhor especialista em tortura do território. Seixas se ilumina de excitação enquanto Gedris começa a implorar mais desesperadamente por misericórdia. Eu sei onde fica o cofre secreto de Gerard. Ele deixa escapar isso. Chama a atenção de Sik por um momento, mas antes que ele possa reagir, o torturador empurra Gadris no chão, dizendo para ele ficar quieto. Gus continua insistindo, gritando que ele está falando a verdade. Ele trabalhou em Shikin por tanto tempo que ele é o único que sabe localização do Vault. CX pisa no rosto de Gus com sua bota, ordenando que ele fale onde exatamente fica o cofre secreto. Gus hesita claramente, tentando parar. CX Rosna começa a falar. O torturador estala os nós dos dedos, dizendo quebrar os dedos um por um é sempre um bom começo. Em pânico, Gadras admite que uma vez tentou roubar o Vault, mas falhou. Kashis imediatamente para Ussis que o gás não agir sozinho. O velho confirma isso, explicando que ele pagou alguns bandidos em barras de ouro para ajudá-lo. Quanto você pagou? O CX exige os 3.300 Calax. Interrompe, incrédulo. Não 3.000. Gus termina semanalmente ouvindo isso. CX cai na gargalhada, o som ecoando ameaçadoramente pela masmorra. O guarda do lado de fora da cela engole nervosamente. Ele sabe que quando o príncipe reage dessa forma nunca é bom. CX se compõe sua voz gelada. 3.000 ouro. Essa é a receita anual deste território. De onde você tirou esse tipo de dinheiro? Ele acusa Gus de desviar fundos de Shin Tesouro. Gus abaixa a cabeça para o chão, confessando que não tinha escolha. A oportunidade era muito tentadora. Ele disse, não fosse por aquele orbe de cristal mágico amaldiçoado, eu teria conseguido. Six estreita os olhos. O que é isso sobre um orbe de cristal mágico? Gus explica que o orbe foi usado para acessar o cofre. Ele acrescenta que duplicar o orbe custou a ele 2.500 de ouro. Calax começa a juntar as peças. Você foi enganado, ele diz categoricamente. Os bandidos e Gerard Meres provavelmente estavam trabalhando juntos. Gus balança a cabeça, insistindo que é impossível. Eu vi com meus próprios olhos. Gerard usou o orbe para abrir a porta do cofre. Seixas ordena que Gus revele a localização do cofre. Ele fica nas terras altas de Gordon de Gadis. Caos diz que abre seu mapa e, embora Gus admita que estava vendado durante sua tentativa, ele está confiante de que o cofre está naquela região. O príncipe faz uma pausa em pensamentos profundos. Todos ao seu redor se perguntam por que ele está parado ali, olhando para o nada, concentrando-se no mapa. CX deduz uma área potencial para investigar.
Ele percebe que precisa de alguém familiarizado com as terras altas de Gorda. Lembrando do comentário de Leila, de que seu esquadrão de órfãos foi treinado em Gorda. Fórmula um plano chamando o guarda. Ele anuncia que eles estão saindo. Idris grita desesperado atrás dele, exigindo saber para onde ele está indo. Mas Calax sai sem responder enquanto o guarda bate a porta da cela e vai embora. Calix não consegue deixar de pensar sobre os 3.000 ouros que Gidra roubou e como esse guarda provavelmente embolsou sua parte. Sua fúria cresce enquanto ele pensa mais sobre isso. Ele para de repente e chama por Shu com um guarda assustado. Shu pergunta nervosamente o que ele precisa. Seixas menciona casualmente os 3.000 ouros que Gira roubou, perguntando se Shu sabia sobre isso. Shu, sentindo ignorância, nega veementemente qualquer conhecimento. Seixas sorri e começa a se afastar. Eu ouvi algo interessante do GIS. Enquanto você estava fora, ele diz enigmaticamente, eu sou uma pessoa generosa, mas há coisas que eu simplesmente não posso ignorar. Ele sai suando sem saber se o príncipe sabe mais do que está deixando transparecer. A mente de Six corre com possibilidades que ele permanece exteriormente composto. Por enquanto ele está em um dilema, mas ele sabe que isso é apenas o começo. O guarda cai no chão, lamentando que o porco amaldiçoado Gus deve ter revelado tudo enquanto ele estava fora. Desesperado, ele implora por perdão, prometendo nunca trair alguém de novo, mas Calix não responde. É só quando o guarda olha para cima que ele percebe que o príncipe já foi embora. No entanto, o guarda dá de ombros, transferindo sua raiva para Gadus. Determinado a se vingar, ele dispara em direção à masmorra, enquanto Calix está inclinado casualmente atrás de um poço, sorrindo para si mesmo. De repente, alguém se aproxima por trás, chamando sua atenção. Ele se vira, levantando uma sobrancelha e pergunta quem é a pessoa por seu traje. Ele o identifica como um cavaleiro da Ordem do Leão Azul. Ele pergunta o que o cavaleiro está fazendo aqui. O cavaleiro se apresenta como Crot, solenemente explicando que Lord Russell o designou para acompanhar o príncipe. Caos reconhece isso imediatamente. Ativando seu sistema para analisar as estatísticas de CR, o surpreendeu. Crot tem 26 anos, um cavaleiro sênior nível 52 e classificado como Srank, um guerreiro notável. Seixas fica impressionado, se perguntando por que alguém desse calibre não fazia parte de Heroes of Destiny. O nome CR Saloon não me diz nada, levando Seixas a suspeitar que ele deve ter morrido no início da linha do tempo do jogo. Com uma pontuação potencial superior a 700, Crot poderia facilmente estar entre os 100 indivíduos mais fortes do continente. Seu patente militar combinada com seu poder bruto o torna um trunfo formidável. Calax Muses que Crot pode até estar conectado ao infame Mensageiro da Morte, um personagem do jogo que massacrou inimigos impiedosamente, nunca revelando seu rosto, mas o comportamento alegre e o físico musculoso de Crot se alinham com uma figura sinistra e magra descrita no jogo. Decidindo não insistir mais nisso, Seixas reconhece que ter alguém como Crot por perto é benéfico, independentemente de seu passado. Crot chama o príncipe, tirando-o de seus pensamentos, e comenta que ele deve ter estado sonhando acordado desde que foi murmurando o nome de CR repetidamente antes que Calax possa responder. CR o informa que um comerciante chamado Gerard Merus solicitou uma audiência. Ouvindo isso, CX estreita os olhos. Gerard Merus, o próprio nome que Gus mencionou antes. O homem de música sabe que é uma dívida paralisante e o único com acesso à misteriosa falha secreta. Agora as coisas estão ficando interessantes. CX avança acenando para CR segui-lo. Enquanto eles caminham pelos corredores, CX observa o comportamento um pouco desajeitado de CR e conclui que é impossível para ele ser o mensageiro da morte. Pouco tempo depois eles chegam na sala de reuniões. CX entra e é recebido por Gerard, que coloca um presunto no peito e se apresenta como chefe de uma pequena empresa comercial. Calax responde educadamente, comentando que ouviu falar da reputação respeitada de Gerard nos negócios. Mercadores talentosos como você são sempre bem-vindos. Ele acrescenta. Gerard se curva profundamente, agradecendo ao príncipe por suas palavras gentis. Calax vai direto ao ponto, perguntando por que um mercador bem-sucedido como Gerard buscaria uma reunião com alguém como ele. Atualmente, não ocupo nenhuma posição oficial de autoridade. Calax ressalta que, se isso for sobre negócios, não tenho jurisdição sobre questões territoriais. Gerard ri, admitindo desajeitadamente que, embora seu verdadeiro Shikin seja atualmente administrado pelo Conde Russell, o futuro do território pertence a CX. Não há ninguém em Shikin que se oponha às suas decisões. O príncipe CX, Jard, diz confiantemente, CX mantendo sua humildade. Os contadores não me superestimem, sou apenas um de 2 fios de cabelo. Nada mais. Crut ri, apontando que a CX está sendo modesta demais. Todos sabem que a sucessão já foi decidida, mesmo que não tenha sido formalmente anunciada. Gerard concorda, admitindo que tais rumores se alinham com o que ele ouviu. O comerciante pede desculpas se suas palavras foram presunçosas. Calax observa que Gerard é inegável um homem de negócios capaz. Afinal, alguém sem acesso a informações vitais não sobreviveria nessa linha de trabalho. No entanto, Gerard se encontra confuso. O príncipe diante dele não corresponde aos rumores de um menino ingênuo e tolo. A pessoa que ele vê é perspicaz, calculista e muito mais madura do que o esperado. Ainda assim, Gerard elogia a aparência impressionante de Six, admitindo que os rumores sobre sua beleza não eram exagerados. Gerard exuberante observa que Calax é exatamente seu tipo. Sentindo uma intenção sinistra por trás das palavras de Gerard, Calax abruptamente levanta sua voz com firmeza. Eu não gosto de perder tempo, ele declarou. Se você não chegar ao ponto que estou saindo, Gerard imediatamente se desculpa, percebendo que não pode perder esta reunião que ele está
Cativado pelo charme do príncipe, sua prioridade é garantir um relacionamento de trabalho com ele sentado mais uma vez Calax. Observa Gerard cuidadosamente e ordena que ele fale diretamente. Gerard explica que quer apoiar o príncipe, mas sua principal razão para estar aqui é a enorme dívida deixada pela contagem anterior. Ignorância desaparecendo. CX afirma que nunca ouviu falar de tal dívida. O cara que administra as finanças está na prisão por seus crimes. Ele acrescenta. CR indiferente. Parado por perto, se encolhe com o nariz casual de Six. Escolhendo achando isso totalmente desagradável. Imperturbável. Gerard sorri, tendo antecipado essa resposta. Ele sabe que Seixas está longe de ser sem noção, e essa conversa está apenas começando. G começa a explicar com um sorriso malicioso tudo. Isso começou há apenas 5 anos, então é impossível que você não saiba sobre isso. Ele sorri, pensando que este é o momento que ele estava esperando. Ele imagina o desespero no rosto deste adorável pequeno príncipe, o medo quando confrontado com a dívida monumental. Gerard está ansioso para ver Seixas desmoronar em lágrimas, seu rosto se contorcendo em desamparo. Continua de acordo com os termos de um contrato de 3 anos. O pagamento pode ser exigido a qualquer momento. É lamentável, mas devo informá-lo em 2 semanas. 60.000 moedas de ouro devem ser pagas. Crot congela no número, visivelmente chocado, enquanto Seixas permanece calmo. Sua expressão ilegível. Gerard assume que o príncipe está fingindo manter a compostura, achando sua tentativa de estoicismo absolutamente encantador. Irval está no site, continuando seu monólogo interno. Pare de flertar com meu protagonista Gerard. Onde estão as bolachas? CX, no entanto, não diz nada. Crot finalmente fala MLY, pedindo a Gerard para considerar adiar a data de pagamento, mas Gerard rapidamente descarta a ideia. Silêncio cai entre eles, quebrando. Gerard diz com muita pena: é realmente lamentável, mas o território de Shane está declinando rapidamente. Nós mostramos boa vontade ao esperar mais de 1 ano pela recuperação, mas nada mudou agora que o príncipe Calax está assumindo o comando. Precisamos retribuir esta cortesia. Seixas reconhece a fachada de generosidade de Gerard, notando o quão habilmente ele mascara sua extorsão por trás da polidez. O príncipe se levanta sem comentar. Talvez você não saiba, mas Shane Yuan, a receita excede 6.000 moedas de ouro. Encontrar alguém disposto a emprestar 60.000 de ouro não será um problema. A confusão de Crot se aprofunda, incapaz de acreditar em tal afirmação. Gerard fica comendo. Delict. São excelentes notícias. Parece que não há nada com que se preocupar, mas por dentro Gerard sabe o quão difícil é garantir conexões por tal quantia. Ele anuncia que retornará em breve para receber o pagamento e sai confiante de que este território logo cairá em suas mãos. Enquanto ele se curva, os pensamentos de Gerard se tornam sinistros. Em breve, este pirralho nobre mimado estará se esgotando aos meus pés. Talvez eu o venda no mercado de escravos, mas não. Antes de aproveitar meu prêmio, ele parte agradecendo a Calax e desejando-lhe boa sorte. Seixas observa partir, sem desaparecer, enquanto Crot fica lá tentando processar o que acabou de acontecer. Crot fala: 60.000 de ouro, como você pode ficar tão calmo sobre isso? Kalik já está planejando seu próximo movimento. Conhece o cofre secreto. Igor na guarda. A resposta: o mapa já havia marcado ruínas e tesouros na região. O desafio agora está em navegar no perigoso continente de Elen. As terras altas de Gorda são particularmente perigosas. Lar de criaturas inteligentes como a Risa é uma região que as pessoas evitam a todo custo. Fora do castelo, Crot pergunta a Calax o que ele planeja fazer a seguir. CX sorri, sabendo que é hora de encontrar alguém que conhece bem Gordo, alguém como Lila. A cena muda para um guarda posicionado do lado de fora de uma área de detenção. Ele avista Kix e o cumprimenta nervosamente. O príncipe elogia o trabalho do guarda e pede para ver o prisioneiro. Crot decide ir em frente enquanto Calax cuida disso. Quando a porta se abre, Calax fica surpresa com o quão organizada a sala parece limpa um pouco. Alguém comenta que não é ninguém menos que Lila, imponente e confiante como sempre. Finalmente ela está de volta depois de todos os encontros bizarros com Gerard. Calax elogia sua aparência, dizendo que ela está ótima. Com um sorriso, ela responde arrogantemente de claro que eu faço. Como você pode ver, Kuta avisa para tomar cuidado com o tom que fala com o príncipe, mas Lila e Calix apenas trocam olhares cúmplices. Ela menciona o veneno que ele deu a ela, dizendo que era da marionete de Cetus. Não foi. Você me enganou. Calax fica impressionada, admitindo que ela descobriu mais rápido do que ele esperava. Sentada na mesa, ela pergunta por que ele está aqui. Você me faz por algo que eu já posso te dizer. Ela se inclina sedutoramente, dizendo: eu não sigo mais suas ordens, mas se nós compartilharmos um momento muito íntimo juntos, eu poderia considerar isso. Crot imediatamente diz a ela para segurar sua língua. Insolente. CX imperturbável corta para a perseguição. Estou aqui para lhe dar uma chance de sobreviver. Intrigado, Lila pede mais detalhes. Calax explica que no momento em que ela for libertada, ela será morta. Lila parece confusa, levando Kagax a elaborar. Ela já deveria saber que ela pode. Família está em desacordo com Ozin. Isso é óbvio. Lila responde: você força o único cabelo de Osiris se ela seu Manakashis. A cena afirmando que ela foi fundamental naquele sucesso e deve entender o perigo que ela enfrentou. Finalmente cliques para ela. O Irin vai me querer morto por causa do meu testemunho. Eles não vão exatamente. Calix confirma que restaurar o mana de Grumbini é impossível e sem ele o Irin não tem chance de conquistar Chiquem. Nenhum nobre permite que alguém que atrapalhe seus planos viva, especialmente alguém como você. Leila, tendo trabalhado para Mobles por anos, testemunhou muitos deles sendo mortos como cães, mas ela nunca pensou que isso aconteceria com ela. De repente ela se lança sobre a mesa, agarrando Sik. Crow imediatamente fica tenso, pronto para intervir. Lesai em direção ao príncipe, gritando. Daikash se pego de surpresa, parece genuinamente Crot alarmado. No entanto, não deixará nada acontecer com sua protegida, que no momento ele vem pisando forte com seu pé grande e a joga contra a parede, chamando-a de assassina imunda e perguntando como ela ousa desafiar o jovem lord daquele jeito.
CX agradece, mas diz que não há necessidade de humilhar tanto a pobre garota, afinal foi graças a ela que ele garantiu sua posição como o próximo Lorde. Ele então diz a ela que normalmente aqueles que ajudam alguém a acordar para a realidade tendem a ser mais odiados do que aqueles que levam as pessoas a desespero, e a razão para isso é porque é mais fácil assim. Muitas pessoas acreditam que viver uma mentira é melhor, mesmo que seja por um momento, mas ele sorri para ela e diz que, considerando quão motivada ela parece sobreviver, ela não parece esse tipo de pessoa. Ela diz que não é e grita avisando que ela não morreria em nenhuma circunstância. Ele então sorri e diz que se for esse o caso, ele tem uma maneira de torná-la útil. Se ela o ajudar com o trabalho que ele precisa fazer, ela também receberá proteção nesse meio tempo e, se ela tivesse uma família, você cuidaria deles também. No entanto, Lila entende mal e pergunta se por acaso ele está ameaçando sua família. Ele se levanta com aquele olhar perplexo no rosto. Ele diz a ela para não entender mal porque se ele quisesse, ele já a teria matado. Assassinos como ela estão em toda parte. A garota sabe que isso é verdade para um nobre como ele. Ela não é nada mais do que uma ferramenta. Ele então pergunta por que ele a quer e não outra pessoa. Deve haver alguma razão para ele estar passando por todo esse trabalho para persuadi-la. Nossa. Cara diz que o primeiro motivo é porque daria muito trabalho encontrar outra pessoa, e o outro é por causa de algo que ela disse a ele antes. Ele então sai dizendo que antes de explicar por que ele daria a ela 1 minuto se ela não concordasse com ele dentro desse tempo, ela estaria livre para buscar a liberdade que ela tanto desejava. No entanto, Leah sabe que a verdade é que essa liberdade vai custar sua vida. Aqui está sua única opção, porque deixando aquele lugar ela será morta pela outra família. Ela não queria concordar com aquele pequeno e fofo, mas nesse momento ela não tinha escolha, e com grande determinação ela diz que entende. Considerando o conflito entre as duas famílias, ela se beneficia mais ajudando Shane. Nosso garoto sorri e diz que ela está finalmente começando a pensar direito, porém ela coloca a mão na cintura e diz que não vai ser uma subordinada, ela quer ser contratada como uma mercenária regular em vez disso, e ela não aceitaria o nanico como ele mandando nela. De repente Crot pula e ordena que ela comece a respeitar o jovem mestre. Ela se desculpa e diz que ela está apenas brincando agora, que eles estão no mesmo time, não há necessidade dele agir assim, ou ele é o tipo de pessoa que gosta de bater em seus aliados. Pobre Crot fica ainda mais bravo e os dois começam a brigar novamente. De repente CX pergunta a ela sobre algo que ela mencionou outro dia, o campo de treinamento Ozer e família localizado nas terras de Golda. Ela se lembra de ter dito isso a ele. Pergunta o que essa informação tem a ver com qualquer coisa, mas Calax a interrompe e diz a C que ele precisa de um mapa de toda a área ao redor desses campos, porque o pequeno mapa que ele tem, só ele consegue ver na pequena janela. Crot diz que é um mapa gigante na área do conselho militar. Ele empurra nosso garoto dizendo para ele ir, porém, olhando para trás, ele vê que nosso cara está parado ali sorrindo na frente. CR imediatamente pergunta se por acaso ele não sabe o caminho, e Calax diz que sabe, mas prefere ter alguém o protegendo da frente. Enquanto isso, Lila está parada ali com um olhar perplexo, sem entender a discussão deles. Algum tempo depois, no castelo, eles finalmente chegam na sala de guerra. Nosso garoto está todo brilhante enquanto olha ao redor, e Crot diz que todos os maiores segredos militares do continente de Elanor estão lá. Nosso garoto começa a procurar pelas terras de Golda. Ao encontrá-las, ele pergunta se eles sabem sobre aquele lugar. Crot diz que é uma área bem conhecida. Há uma disputa territorial em andamento entre a família Ozan e o barão da família Arabon. O motivo do conflito são algumas minas de cobre de alta qualidade. Nosso garoto pergunta se o barão Arabon está do lado deles, e o cara confirma. Ele então faz uma cara de pasmo querendo saber quão preciso e atualizado o mapa é. Leah diz que parece um pouco desatualizado, mas não houve mudanças significativas naquele momento. No entanto, ela percebe que foi levada para lá. Nosso garoto então pergunta se ela pode navegar apenas olhando para o mapa, e ela diz que é claro que passou a infância inteira brincando naquela região, mas ela quer saber por quê ele está tão interessado nas terras de Gaa. Ele explica que algumas ruínas antigas que ele pretende explorar. Ela parece um pouco confusa e diz que não há nada parecido naquele lugar. Calax olha pensativa e pergunta se por acaso os adultos não falavam sobre lugares onde ela não deveria ir. Ela faz uma pausa e então diz que se lembra de algo assim. Neste CX pergunta quando Ozer e a família começaram a treinar tropas lá. Ela diz que não entende porque ele está perguntando, mas como ela é do 6º escalão, pelo menos 15 anos se passaram. Ele pergunta quando a disputa territorial começou. Crot diz que também começou há 15 anos. Neste Lila de repente cutuca, perguntando se ele entende para onde o menino está indo com isso. Ele responde que não, e ela sente devastada por ter um idiota ao lado dela mais uma vez. Eles começam a discutir até que Calax os interrompe e diz que treinar um exército custa muito dinheiro. Eles não teriam começado a criar essas tropas do nada sem um motivo importante. Mais uma vez a garota idiota pergunta qual é o ponto do garoto, e Crot diz a ela para perceber rapidamente que isso significa que de alguma forma eles conseguiram obter muito dinheiro. CX diz que é exatamente isso. 15 anos atrás Ozer e a família encontraram uma nova fonte de renda e provavelmente usam esse dinheiro para treinar seus novos exércitos. Uma vez que as tropas estavam prontas, elas foram despachadas para vários territórios, exatamente como aconteceu com Lila. Ela diz que entende, mas qual seria a conexão entre essa fonte de dinheiro e as ruínas que ele está procurando? CX diz que as minas de prata são frequentemente encontradas ao lado de minas de cobre, além de que alguns minérios de cobre também podem conter vestígios de prata. Crot pergunta se ele está sugerindo que Ozer e sua família estão secretamente minerando prata e que isso seria um crime extremamente sério. CX diz que sim e diz a ele para pensar sobre isso. A lei deste lugar afirma que qualquer
Ouro ou prata encontrados sempre pertenceram à família real, não importa onde estivessem localizados. No entanto, seria tolice acreditar que todo nobre seria tão justo. Crot pergunta qual é a conexão com as ruínas e nosso garoto diz que já sabe. Que tipo de ruínas elas são? Perfeitas para esconder esse tipo de segredo. Infelizmente ele não pode revelar a Crot que ele já tem algumas informações sobre isso. Leila, que está realmente se tornando uma garota esperta, pergunta o que tudo isso tem a ver com ele. Ela pensou que era impossível para ele atacar aquele lugar porque o território de Xi não tinha recursos para isso. COC fica frustrada pensando que por mais que ela odeia ouvir isso, essa é a verdade e ela insiste em dizer que mesmo que eles começassem uma guerra assim que a família real soubesse que era prata pura, eles pegam tudo. CX diz que eles não ganhariam nada passando essa informação para outra pessoa além de seu território está à beira do colapso. Ambos ficam parados, eles estupefatos querendo saber o que ele está sugerindo. Então é quando ele diz que já que eles obtiveram o dinheiro ilegalmente, mesmo que eles roubassem tudo, Irem não ousaria relatar a coroa. Mais tarde, naquele mesmo dia à noite, eles se reuniram do lado de fora do castelo. Russell disse ao nosso garoto que era loucura levar alguém tão inexperiente quanto Crot nesta missão. Ele deveria pensar mais sobre esse plano, porque agir precipitadamente pode ser perigoso. Calax concorda que seria mais seguro com Russell ao seu lado, mas um jovem talento como Crot também precisava se desenvolver. O pobre tolo cora com a confiança do senhor nele. Calax continua dizendo que seria muito arriscado para ambos eles deixarem o território em um momento como este. Russell fica surpreso e então pede desculpas. De repente ele se vira para Crot e diz que é melhor seguir o jovem mestre diligentemente, mas o idiota apenas concorda com a língua de fora até Russell lhe dá um tapa na cabeça dizendo para ele levar isso a sério. Algum tempo depois ele reúne todos. Ele explica que as feridas do jovem mestre ainda estão frescas, mas mesmo assim ele planejou sua expedição para o bem do território, então todos os soldados lá é melhor segui-lo fielmente. Seixas sabe que nenhum soldado quer seguir alguém tão fraco que uma vez tentou tirar a própria vida. Ganhar a lealdade daquelas pessoas também era seu trabalho. Enquanto isso, Lila está apenas observando silenciosamente do canto. Algum tempo depois eles se aproximam de um poço. Crot desce e nosso garoto segue logo atrás dele. Ao chegar ao fundo, ele diz que seguindo este túnel eles seriam capazes de sair do castelo, porém era mais longe do que ele imaginava. Seixas apenas passa e diz para eles se apressarem com isso. A equipe começa a caminhar pela escuridão da caverna. Algum tempo depois, Kut olha para cima e diz que eles finalmente chegaram. Obviamente nosso garoto está exausto. Kut abre a tampa e oferece sua mão para ajudar nosso garoto a se levantar. De repente, ele se encontra do lado de fora, ou melhor, dentro de uma casa. Crot explica que está em uma velha água M que havia sido abandonada há muito tempo. Já do lado de fora, nosso garoto está impressionado que ele já havia preparado vários cavalos de suprimento. CR chama Lorde e diz a ele para montar no cavalo, mas Six diz a ele para parar de usar esse tipo de título neste lugar, seria estúpido chamá-lo senhor fora do castelo. Quando eles estão indo em direção a território hostil para Maan, ele o chama apenas de jovem mestre. Os caras do exército vestem roupas de camponês, mas ele ainda não tem certeza se isso é o suficiente para enganar alguém. Ele chama Crot e pergunta se ele preparou tudo o que ele pediu. Ele diz que sim, mas parece um pouco hesitante. Ele puxa sua capa fedorenta e pergunta se ele realmente tem que usar algo assim. Nosso garoto diz que se ele quiser ele pode usar uma roupa de porter, mas então CX terá que desempenhar o papel de Laia, o novo marido principal. CR imediatamente diz que não há como ele deixar o jovem Lorde ficar ao lado de um assassino. Quando ele diz isso, todos se viram para encará-la. Calax percebe que o idiota está falando mais do que deveria. Novamente ele sai pisando forte com raiva, enquanto pensa que ele não disse uma única mentira, mas desde que Calex perguntou ele lhe dá a mão e pergunta se minha senhora iria com ele, mas ela apenas diz para ele parar de chamá-la assim e sair do caminho. Calax percebe que os dois não têm o melhor relacionamento. De alguma forma ele precisava acalmar os membros de sua equipe, isso porque um anúncio como esse seria muito útil se eles tivessem sinergia, mas se eles continuassem lutando entre si, as coisas só iriam piorar. Eventualmente um morreria ou deixaria a equipe. É estranho como Heroes of Destiny, que deveria ser apenas um jogo simples, parecia tão real. Naquele momento, ele também precisava de alguma forma ajudar Lila a provar seu valor para o resto do grupo. Talvez ele precisasse fazer algo secretamente, então ele diz a Crop FR para se apressar e colocar o máximo de distância entre eles e o castelo antes do amanhecer. Crot chama todos e as carroças começam a se mover pela floresta. Eles dormem no chão, eles passam pela floresta, eles param em uma pequena loja, eles passam por uma cidade, eles cruzam a barreira. Eles dormem na floresta novamente. Algum tempo depois, todos estão sentados ao redor da fogueira. Crot diz que esta era a última vila rural pela qual eles passariam. Kix então ordena que todos se preparem porque a verdadeira luta começaria amanhã de manhã. Ele avisa a todos que agora o trabalho real está prestes a começar. Todos já estão na armadura e eles saem mais uma vez. Eles estão nas carroças seguindo o caminho. No entanto, a expressão de CR muda. Ele diz ao nosso garoto que alguns dos escoteiros já estão retornando. Um homem relata que na floresta logo à frente há um grupo de Sasquatches. Crot pergunta quantos são. O homem diz 5, e de repente alguém bate em seu ombro virando-se a Seixas, pedindo para ele colocá-lo na árvore. Comando dá um sorriso peculiar, agarra-o pela cintura e pula alegremente de cima da árvore. CX observa o acampamento de monstros de longe. Ele pode ver o abrigo cheio de macacos carregando esqueletos. Claramente não vai ser fácil nisso. Six pergunta qual é o plano. Crot diz que eles provavelmente vão bombardeá-los com flechas flamejantes, mas nosso garoto parece assustado, perguntando se ele é louco por sugerir algo assim. Lea está por perto, ouvindo tudo. CR pede desculpas, mas diz que essa é a
Maneira mais segura de preservar a vida dos subordinados, eles não poderiam arriscar tentar algo diferente. Entretanto, Alex sabe que ninguém neste mundo sabe mais sobre essas criaturas do que ele, mas agora ele não tem como. Para convencer os soldados, Crot o agarra e desce da árvore dizendo que tentará pensar em um plano mais crítico enquanto Seestes pensa em uma maneira de convencer não apenas Crot, mas os outros. Lila está lá ouvindo em silêncio. Ela vê alguns dos caras revisando o plano e eles o seguirão, e ela imediatamente percebe que o plano deles é lixo, basicamente é tentar matar os macacos, e é isso. Kalak sabe que se ele fizer uma sugestão e eles não a seguirem corretamente, as coisas só vão piorar. Leila o observa enquanto ele observa. Todos tentando encontrar uma maneira de provar a si mesmos para essas pessoas, enquanto ele está parado perto da carroça. Leila aparece dizendo que quer discutir algo. Ela avisa que o plano irá falhar e todos os membros morrerão mesmo que Crot sobreviva. Nem todos são tão capazes quanto ele. Seixas diz que já sabe disso. Ela então quer saber por que ele está em silêncio e não conta nada a ninguém. Ele tenta explicar que não está em silêncio, ele está apenas tentando pensar em uma maneira de convencer os subordinados. De repente Lila diz que tem uma ideia e ele conta ela para ir em frente. Ela explica que os Sasquatches são muito apegados aos seus filhotes, o que significa que se eles atacarem as fêmeas e as crianças, os machos definitivamente virão para protegê-los. A retaliação dos monstros só começaria quando eles tivessem 100% de certeza de que as crianças estão seguras. É claro que nosso garoto já sabia disso e pergunta qual é o resto do plano. Ela acha estranho que ele não reaja e diz que primeiro ela precisa saber de algo. O plano era apenas passar silenciosamente e não necessariamente matar a criatura. Ele diz que sim, já que o objetivo está em outro lugar. Ela explica que se for esse o caso, então há outro método. No momento as criaturas estão bloqueando o caminho porque acham que é seguro lá, mas se atacarem as fêmeas e as crianças, a linha de frente será afastada. Nosso garoto já tinha pensado nisso, mas falta apenas um detalhe. Ele pergunta a ela quem fará isso, quem será o único a atacar as criaturas sozinho e atraí-las para longe. Ele grita avisando que é basicamente uma missão suicida, mas do nada ela diz que fará isso e ele olha um pouco confuso. Ele explica que desde o começo, quando ela sugeriu, ele pretendia assumir o papel. Ele então pergunta se por acaso ela está planejando usar uma certa erva. Ela parece confusa e pergunta como ele sabia disso. Ele diz que é óbvio, porque senão ela não aceitaria um suicídio ou missão como essa. Ele então diz que ultimamente ele mudou muito. Do nada de repente ele começa a tossir dizendo que se funciona não é um plano ruim. Ela então bate no peito e diz para ele não se preocupar. Ela passou muito tempo lá quando criança, então não tem como dar errado. Caches então pergunta por que ela está indo tão longe para ajudá-lo. Ela simplesmente responde que se a família Shen morrer ela morre também. Nosso garoto avisa que será difícil para ela ganhar reconhecimento dos outros e pergunta se ela está bem com isso. Ela parece concordar e ele diz ok, então mas antes que ela vá embora ele quer ajudar com algo. Ela pergunta quando é e ele aponta para o horizonte. Ele pergunta a ela o que tem lá e se ela conhece a região. Ela diz sim e diz a ele para perguntar qualquer coisa. Ela sabe tudo sobre aquele lugar. Ele então aponta para um ponto específico e ela diz que ali ela tem certeza que é um acampamento para alguns goblins e também um campo de caça para os Sasquatches. Nosso garoto agradece dizendo que você sempre pode contar com ela. Ele só está fazendo isso para fazê-la se sentir mais útil e calma, e ela simplesmente diz que está feliz em ajudar. Eles continuam conversando e se observa de longe os dois tendo uma pequena conversa com ela rindo e corando. Nosso garoto começa a corar também. E de repente ela estende a mão para o rosto dele. Cara, esse assassino está aqui para matar mais uma vez. Nosso garoto fica vermelho quando ele fecha os olhos e os abre novamente. Ele percebe que ela estava apenas tirando uma folha do cabelo dele. Ele fica completamente vermelho sem nem entender por que ele mesmo está agindo assim. Provavelmente é porque ele passou a vida inteira como um atacante isolado. Então CR aparece perguntando o que está acontecendo lá. Nosso garoto diz para ele se perder e diz que não é nada. Então ele diz ao cara para preparar o equipamento de Lila. Ele também diz que estará em uma missão, então ninguém deve fazer perguntas se ela desaparecer. Se quer saber sobre a missão porque não confia nela, mas Seixas diz para confiar nele. Ele confia nela e eles estão do mesmo lado. O cavaleiro não quer aceitar, mas diz que só dessa vez ele vai entender. Leila deixa algo cair no chão e diz para eles não se preocuparem porque ela já tem seu próprio equipamento. Todos olham para ela um pouco envergonhados. Cara, essa assassina é realmente perigosa. O que há com ela andando por aí assim? Seixas é praticamente explodindo enquanto CR pergunta o que é isso. Ela coloca suas manoplas e suas botas. Vamos admitir a parte inferior ao redor dos glúteos está faltando só um pouco de armadura. Ela então pega algo em sua mão e começa a espalhar no rosto. Aparentemente é isso que ela pretendia distrair os saques. Observa obviamente fede como um inferno e o chicote aperta o nariz dele. Enquanto isso Lila não se importa nem um pouco com sua roupa, com as pessoas olhando para ela por causa do cheiro. O que importa para ela é completar esta missão. Suas preocupações eram desnecessárias. Seixas então pergunta o príncipe se eles podem começar o plano e ele diz que ela deve levar alguns soldados com ela, mas ela tem certeza de que eles não ouviriam suas ordens, então é melhor não. Ele responde que se for esse o caso, então ela está livre com isso. Ela graciosamente pula de galho em galho. A porcaria se vira dizendo que eles precisam seguir em frente também. O exército avança pela floresta e Crot declara que eles terminarão isso com um golpe. Todos estão prontos, mas Kallax ainda está se sentindo insegura sobre essa luta. Um dos Sasquatches percebe algo e quando vira Crot está saltando em direção a ele, ele consegue acertar o primeiro corte, mas é muito superficial. Seixas se pergunta por quê ele cortou em uma situação onde ele deveria ter tentado esfaquear. CR é rapidamente coberto pela sombra do Svachat que desencadeia uma enxurrada de socos que ele jogou longe e o idiota estava sorrindo dizendo que essa luta é muito mais
Emocionante do que no PC de repente o macaco começa a bater no peito e todos parecem confusos, um enorme bando de pássaros é ouvido ao redor e mais deles começam a se aproximar. Seixas já percebe que talvez queimar a floresta inteira não teria sido uma ideia tão ruim, afinal, enquanto Crota avança entusiasticamente chamando a Legião do Leão Azul, nosso garoto grita para eles esperarem e não deixarem sozinho naquele momento. Um cara chamado ALU e outro chamado Thomas entram na frente dizendo para ele não se afastar muito. O exército começa a lutar contra os macacos. CR prepara, carrega sua lâmina com energia e sai em direção a eles, declarando que acabará com isso agora. Antes que o monstro possa reagir, ele o corta e uma explosão de energia atinge o macaco. A floresta inteira é tomada pela explosão enquanto a fumaça começa a baixar. CR já está ficando exausto, mas aparentemente ele conseguiu derrubar o primeiro Sasquatch. Ele fica orgulhoso olhando para trás. Enquanto isso, nosso garoto se pergunta por que esse idiota está gostando tanto da luta, mas então ele se assusta quando outro Sasquatch é visto batendo em um dos cavaleiros. A espada do cavaleiro cai no chão e ele corre para recuperá-la, mas o monstro vem para tropeçar em suas costas. No último segundo, o querido CR chega com um chute na boca da fera. Ele diz ao cavaleiro para pegar sua espada e o cara agradece por salvá-lo. Crot continua lutando, mas percebe que matá-los um de cada vez vai ser muito difícil, porque vendo a situação do soldado as coisas estavam extremamente perigosas. Ele consegue cortar outro braço e a besta gigante ruge. O problema é que ele é apenas um homem e está começando a ficar exausto, sem mencionar que até os macacos mais velhos eram mais fortes do que ele esperava. Ele decide tentar imobilizar alguns deles e desliza por baixo de uma perna, cortando seu calcanhar. A besta ruge e outro desce. Os soldados ficam animados vendo que eles têm uma chance de vencer, mas Crot sabe que algo está errado. Olhando ao redor da floresta eles veem 8, mas ainda há um faltando. É quando ele ouve um som ao lado dele. Há um albino gigante atacando o príncipe, e a pior parte é que o monstro está correndo e Six não tem como escapar. CR corre, mas LU dá um passo na frente dizendo ao príncipe para ficar para trás de uma distância. Crot desencadeia outro ataque relâmpago e todos ficam momentaneamente cegos, mas quando a fumaça se dissipa uma mão explode fora dele. Ele atinge a LU no peito, fazendo voar e deixando uma cratera no chão. CX fica chocado ao perceber que deveria ter sido ele. Thomas dá um passo à frente dizendo ao príncipe para não se mover, enquanto o monstro continua avançando e CR está começando a ficar exausto. Ele lidera para outro ataque, enquanto Thomas fica ao lado do príncipe até que CXU chama dizendo que ele precisa ajudar a lidar com seu Sawa, caso contrário, todos morrerão, mas Thomas não queria deixar o lado do príncipe porque era muito arriscado. No entanto, Kallax o avisa que ninguém está vindo para salvá-los, então se eles tiverem uma chance de vencer é agora. Ele agarra o braço do cavaleiro e diz que se mais soldados morrerem eles estarão em desvantagem numérica. Thomas sabe disso, mas como um cavaleiro ele não pode abandonar o príncipe assim, até que Kallax grita perguntando por quanto tempo ele planeja desafiar as ordens. Ouvindo isso, Thomas percebe que não tem escolha no final. O cavaleiro tem que seguir as ordens do Lorde e ele diz que obedecerá. CX agradece e então sai correndo. Ele segue a cratera até chegar perto. Para LU, obviamente o pobre rapaz está em péssimo estado no chão e Kallax fica horrorizado com a visão. Com o ataque ele perdeu seu braço e sua armadura foi completamente esmagada. Ele se aproxima dizendo ao guia para não perder a consciência porque ele vai parar o sangramento. Ele derrama uma poção em sua boca, mas ele sabe que não é o suficiente. Quando ele remove a armadura ele vê que o estômago do cara é uma cratera. O Sesvachat é soco e golpe direto deixando com uma hemorragia interna massiva. O problema é que essas poções de baixo nível não são suficientes. Eles precisam de um curandeiro o mais rápido possível. Ele agarra a espada do cara e diz para ele ficar acordado. Ele vai voltar o mais rápido possível e garantir que ele sobreviva logo depois. Em outra parte da floresta, ele se esconde atrás de uma árvore, observando os Sasquatches. Essa era a região de caça para goblins que Ila tinha mencionado, mas só de olhar para eles ele fica apavorado ao ver as feras batendo no peito. Os monstros eram muito mais fortes e mais nojentos do que ele imaginava. Ele dá um soco na árvore pensando que ele realmente poderia morrer aqui. Ele está com medo mesmo que ele quer confiar no plano de Lila e tem certeza de que ela armou as armadilhas. Se tudo der certo, ele não vai se machucar, mas este não é o mundo onde ele está sentado atrás de um monor respirando pesadamente. Ele se lembra de ALU deitado ali. Ele diz a si mesmo que está tudo bem, ele não vai morrer. Ele se rouba dizendo que vai fazer isso, e então sai de trás da árvore. Ele chama os guardas do SAS gritando que hoje é o dia de morrer deles. O macaco ataca ele, mas de repente ele puxa uma alavanca e várias lanças atacam por trás. Eles apunhalam direto as costelas da besta e ela cai no chão imediatamente, mas assim que a primeira caiu, outro monstro percebeu e veio correndo em sua direção. CX mal consegue se esquivar do ataque e consegue puxar outra alavanca. Desta vez uma corda desce, jogando a besta gigante no chão. Essas eram videiras de aranha extremamente afiadas. Além disso, ele pediu a Lila para cobrir os espinhos com veneno de sereia, um anestésico incrivelmente forte. Vendo quão fraco o AP está, agora ele acredita que funcionou. Ele se aproxima, agarra a espada e a acerta bem no meio da cabeça. A sensação da lâmina perfurando o crânio era muito diferente do que no jogo. Quando ele puxa a espada, ele se banha em ketchup. A coisa toda era nojenta. Ele nunca imaginou que teria que ir tão longe, mas lá estava ele tirando a vida das criaturas. Ele então se move para outra besta e ataca novamente dizendo que eles são detestáveis, mas enquanto ele está tendo seu pequeno monólogo, um goblin está assistindo de cima. O monstro se esgueira por trás dele e não há tempo para reagir. Um jorra e quando ele se vira, alguém pulou na frente dele. Ele cai no chão enquanto o goblin se aproxima. Quando ele olha para o lado, foi a LU quem mais uma vez o salvou. Cara, esse
Cara realmente não está em boa forma. CX é consumido pela raiva e ataca o Goblin. Ele tenta cortar, mas a pequena criatura verde se abaixa e ele erra o ataque. O monstro se pisa e quase o choca. Ele mal consegue desviar, mas sua camisa está rasgada. Ele percebe que só sobreviveu porque os braços da criatura são curtos. Com outro golpe de sua espada, sua mão está tremendo de quão fraca sua corpo é. Ele tenta se acalmar. Pelo menos ele tem o dobro do alcance da criatura, contanto que ele não deixe ela chegar perto. Ele tem uma chance de vencer. De repente o Goblin investe contra ele novamente. Dessa vez ele balança a espada e roça sua orelha. Ele está prestes a ser esfaqueado quando ele consegue desviar para o lado. Ele percebe que quase perdeu um braço. Antes que ele pudesse se recuperar, o monstro já está vindo em sua direção. Novamente outro golpe e outro corte em sua orelha. Novamente o Goblin vai para seu ombro, mas dessa vez ele chuta sua mão. No momento em que a criatura é desarmada, ele grita para que ela morra e enfia a lâmina em seu peito. Ele está exausto. Enquanto as pernas da criatura ficam moles, ele larga a espada e cai de joelhos na frente do monstro. Vendo que ele tinha feito com suas próprias mãos, ele começa a vomitar. Isso era completamente diferente do jogo e ele realmente pensou que iria morrer. De repente o general do sistema aparece parabenizando-o. Ele havia derrotado um monstro muito mais forte do que ele e receberia recompensas adicionais. Além disso, ele também derrotou um monstro classe F com que seu nível sobe de 8 para 11. De repente alguém o chama e quando ele olha para o lado é se perguntando se ele está bem. Mas ele rapidamente percebe os Sasquatches mortos e o Goblin empalado Crotsuris ao redor dele, querendo saber se ele realmente não estava ferido. É quando Calax pergunta como o resto do grupo está. CR responde que depois que eles mataram 2 Sasquatches, o resto inunda por sorte, mas Six sabe que não foi sorte, era o plano de L. É quando ele se lembra de algo e pergunta onde estava o soldado que estava com ele. Crot pergunta se ele quer dizer a Lu e nosso garoto diz que sim. Ele então aponta para o lado e diz que está parado ali. Seixes sabia que era impossível que ninguém morresse na missão, mas vendo o corpo de Alu, ele se culpa dizendo que deveria ter sido mais cuidadoso. Crot fica lá observando, então ele diz que não foi culpa de Six além de Alu ter morrido. Honra no campo de batalha, mas Calax diz para ele parar de ser ridículo. Morte era só morte, não havia nada de honroso nisso. Crot sabe que esta é a primeira vez que o garoto perdeu seu subordinado e entende como ele se sente, mas logo depois mais corpos são trazidos diante dele. Calax congela e pergunta o que aconteceu no final. Crot diz que 3 morreram e um ficou ferido, o que foi um bom resultado, dadas as circunstâncias, mas Calax só consegue pensar que tudo isso é culpa dele. Ele deveria ter forçado o conhecimento que tem sobre este mundo sem medo de ser exposto. Além disso, ele só sobreviveu por causa das armadilhas de Lela e porque a Lu interveio para defendê-lo. Ele cerra os punhos e começa a gritar enquanto todos os soldados o observam. Ele então pergunta o que é feito com corpos no campo de batalha. Kron explica que se o corpo não estiver em condições tão ruins, eles podem pegá-lo de volta. Kaki simplesmente diz para fazer isso, não importa em que estado eles estejam. Enquanto Crot se vira para dar a ordem que ele percebe todos chorando. Soldados ficaram comovidos porque neste mundo não era comum um nobre se importar com seus servos. Vendo como eles agiam, eles juraram que protegeriam sua vida a qualquer custo. Crot percebeu que as expressões de todos haviam mudado. Pelo menos o garoto havia ganhado um pouco de suas corações. Algum tempo depois CR se aproxima do nosso garoto. Ele diz que eles estão prontos para ir embora e estão apenas esperando o sinal. Calax percebe que eles estão olhando para ele de forma diferente. Vendo a determinação deles, ele sabia que não era hora de se sentir culpado. Ele precisava dar esperança a todos para o futuro. Ele então elogiou o desempenho de todos na batalha contra os Sasquatches. Agora, eles iriam para o seu destino o mais rápido possível, porém eles não iriam negligenciar ou abandonar ninguém que estivesse ferido. Os homens gritam que entendem. Então vemos o que aconteceu. 1 hora atrás, Layla estava se aproximando quando um Sasquatch investiu contra ela forte. Como sempre, ela se esquiva, mas não esperava que eles a notassem tão rápido. Ela joga uma adaga, ataca uma corda e salta para o outro lado, desviando do ataque do Sasquatch e subindo em um galho. Com isso ela bloqueia o caminho e pula de volta para o chão, mas ela se vira e a besta vem até ela. De repente bate de cara em uma armadilha. Com ela imobilizada, tudo o que ela tinha que fazer era acabar com ele, mas o monstro continua se movendo e até agarra uma árvore, puxando-o para fora do chão. Ela não esperava que o gigante viesse para esmagar o Ruby, mas ela facilmente o desvia, deslizando para o lado. Ela começa a enrolar a corda em volta do pescoço antes que a besta perceba que ele já está sendo estrangulado de alguma forma. Ela conseguiu fazer funcionar. Ela não achava que seria possível para este macaco romper aqueles tendões do monstro, além das cordas serem muito finas para ele agarrar com as mãos. Então ela percebe que mesmo enquanto estrangulado ainda está derrubando árvores. Ela fica um pouco chocada e decide que precisa terminar tão rápido. De acordo com o que CX disse tudo, o que ela tinha que fazer era injetar o Venom direto na corrente sanguínea. Mais uma vez o macaco vem para um golpe, mas ela se esquiva e desliza atrás dele. Ela puxa uma agulha e enfia direto na nuca do monstro. Ela tinha feito tudo o que ele disse a ela para fazer, mas ela não tinha certeza se realmente funcionaria agora. Sua única opção era rezar para que funcionasse. O macaco, entretanto, não parece estar se acalmando e continua se debatendo até que as árvores se quebrem. Então ela percebe que o Venom não está funcionando tão bem como esperado, ou melhor, está funcionando porque os olhos do macaco rolam para trás e ele cai de cara no chão. Ela fica impressionada que realmente funcionou tanto quanto ela não queria admitir. Aquele pirralho loiro sabia mais sobre venenos do que ela, mas é muito estranho porque ele mudou muito da noite para o dia. Ela observa de perto há mais de um ano agora. De repente ele parece uma pessoa completamente diferente. Pelo menos ela espera que seja para melhor, afinal ela nunca pensou que teria chance de se vingar novamente, mas talvez agora seja
Possível de volta aos vagões, CX olha para trás. Alguns soldados que sobreviveram ainda estão exaustos e espancados. Ele diz a Crot que eles vão parar aqui e Crot diz que entende enquanto os soldados sentam-se ao redor das árvores. CX se aproxima e oferece algumas poções. Eles hesitam porque são muito caras, mas nosso garoto apenas joga as garrafas para eles e diz para beberem logo. É quando alguém aparece atrás dele e pergunta o que ele está fazendo. CX já sabia que alguém iria reclamar sobre isso. Crot diz a ele que mesmo uma poção de baixo nível é extremamente caros esses que Russell preparou especificamente para ele. Afinal, 10 garrafas como essas custam metade das reservas de sua casa. Com raiva, Six pergunta se ele está dizendo para ele deixar todos sofrerem enquanto essas poções ficam ali. Crut parece desconfortável e diz que não é exatamente isso que ele quis dizer. Todos assistem e nosso garoto diz para eles não se preocuparem. Quando a expedição acabar, eles terão dinheiro suficiente para comprar quantas poções quiserem. Naquele momento, ambos ficam surpresos. Novamente, os soldados se curvam agradecendo ao Senhor por sua generosidade. O Six sem noção está sem palavras. Enquanto isso, Crot percebe que agora aqueles soldados realmente decidiram dar suas vidas por ele. Nosso garoto diz a ele para tirar aquele sorriso idiota do rosto e se preparar para sair. Assim que ele entra na carroça, o sistema de tela aparece mostrando que a porcentagem de apoio aumentou para 18%. Ele sorri e diz a eles para seguirem em frente. As carroças continuam avançando pela floresta algum tempo. Depois alguém grita para eles pararem. Crot pergunta o que há de errado e Seixas diz que eles chegaram ao destino. Crut parece confuso porque ele não vê nenhum cofre secreto, sem mencionar que não há ninguém guardando a área. Um lugar gentil é esse? Six pergunta se Lila enviou uma mensagem e Crot diz que não. Eles apenas decidem montar acampamento lá por enquanto até novas ordens. Eles ficariam um pouco mais tarde dentro de uma barraca. Calax aponta para uma região no mapa e diz que o cofre da família e do Ozer está bem ali. Crot pergunta se ele não está muito errado e nosso garoto diz que não naquele momento. Crot grita na cara dele dizendo isso com base em o mapa levaria pelo menos uma semana para chegar lá. Os soldados já estavam ficando exaustos depois de ficarem longe de casa por tanto tempo, e se eles dissessem que eles tinham que marchar por mais uma semana, metade provavelmente desistiria. Thomas também diz que ficar no mesmo lugar por muito tempo é perigoso porque eles seriam encontrados logo. Seixas preguiçosamente diz a eles para ouvirem antes de começarem a reclamar. Ele apenas apontou para a localização do cofre. Ele nunca disse que eles estavam indo para lá. Croc vem perguntar se o objetivo da expedição não é roubar o cofre. Cassius caminha até um canto da tenda e diz que eles vão acessá-la de lá. Ele começa a pisar no chão procurando por algo até que ele pisa em uma alavanca. De repente o chão começa a subir e uma pedra aparece na frente dele. O homem parece completamente confuso enquanto começa a mexer em algum tipo de quebra-cabeça. De repente a pedra afunda de volta no chão, revelando uma entrada. Assim que o garoto loiro dá um passo à frente para seguir o caminho, os homens o agarram, dizendo que pode ser uma armadilha perigosa. Nosso garoto diz que duvida muito disso, que admite que está confuso e quer saber como CX tem informações sobre este lugar. Calax diz que o que ele sabe vem de uma fonte confiável. Considerando que ele tem sido um tanto incompetente até agora, ele sabe que é difícil para eles acreditarem nele, mas logo eles verão por si mesmos. CR parece um pouco envergonhado e Thomas intervém dizendo que acredita em seu líder, um líder que valorizava até o mais fraco de seus soldados com alguém em quem ele poderia depositar sua confiança. Os outros soldados ao lado deles também dizem que acreditam nele se seguirem esse caminho e morrerem. De qualquer forma seria uma honra. Croc fica emocionado e nosso garoto diz para eles pararem de confiar nele porque ele ainda é fraco e não consegue nem usar mana direito. Eles foram idiotas por confiar suas vidas a alguém como ele. Com sorri. E deixa eu te contar, os sorrisos na história são sombrios. Eu sempre sinto que esses caras têm alguma intenção sinistra. Thomas então diz que força nem sempre é física. Nosso garoto diz para CR parar de chorar e se vira para todos dizendo que é hora de ir. Com isso, o exército começa a descer as escadas enquanto o CX olha para fora a tenda esperando que tudo tenha corrido bem com Lila de volta com a assassina favorita de todos. Lila está coletando sangue de macaco. Ela limpa o rosto dizendo que já chega parada na frente da caverna. Ela diz que é hora de se divertir. Ela começa a bater dois pedaços de madeira juntos para começar uma fogueira. Na próxima cena, ela está pulando de galho em galho e de longe você pode ver o fogo que ela causou com isso. Todos os Sasquatches na área devem ser atraídos para ele. O problema, entretanto, era outra coisa. Alguns caras encapuzados cujas insanas pareciam assustadoramente familiares estavam passando pela área e viu alguns corpos no chão. Lea já sabia que essas baratas iriam aparecer. Ela coloca a mão na adaga dizendo que vai acabar com isso. Ela iria mostrar a eles o que acontece quando você vira as costas para alguém com uma posição de carrasco. Um dos homens no chão começa a escrever em um papel dizendo que eles estão em uma emergência. Eles encontraram o corpo de um Sasquatch e não havia ninguém ferido por perto. Isso significava que alguém capaz de lutar contra uma criatura como aquela estava na área. Em toda essa região havia só uma família capaz de algo assim. Ele precisava informar o Visconde imediatamente. Leila está observando silenciosamente a distância. Ela vê como eles estão selando as cartas e conhece seus escoteiros. Nisso, ela analisa a direção do vento. Ela pega um pouco do sangue em seu bolso e espalha na árvore ao lado dela. Mais uma vez outro cara está selando uma carta e ela está observando da árvore acima. A cena muda para os Sasquatches chegando ao fogo. Todos eles entram na caverna, mas de repente um deles para e cheira-o. A todos eles começam a rugir e mudam de direção. Um dos batedores carregando a carta está pulando de galho em galho. Pensando que precisa entregar a informação o mais rápido possível, ele para em um galho para verificar o caminho à frente e leva uma adaga direto no peito. Ele olha para baixo e vê-o, e quando ele se vira para olhar para trás ele é chutado para o chão.
Cara, ele cai como um pedaço de lixo. Leila se aproxima do corpo, agarra a carta e percebe que é importante informar o príncipe. Sobre isso, ela imediatamente começa a correr. Enquanto isso, os Sasquatches estão vagando pela floresta seguindo o cheiro de sangue ao mesmo tempo que o grupo continua avançando. Pelo túnel, Seixas sabe que este lugar foi construído por um mago que se aposentou para conduzir experimentos, então não faria sentido para essa pessoa montar um monte de armadilhas em sua própria casa. Crot argumenta que é para garantir a segurança da pessoa. Entretanto, nosso garoto coloca a mão na parede e diz que não há vestígios de escavação. As escadas também foram criadas usando magia. Para ter esse tipo de poder, a pessoa tem que ser pelo menos um arquimago de 8ª classe, o que significa que se essa pessoa realmente quisesse armar armadilhas, todos aqui já estariam mortos. Crot não sabe bem como responder, então, seguindo o caminho, eles chegam a uma passagem que leva a uma sala enorme. CR animado ordena que Thomas proteja seu filho enquanto o resto procura o tesouro. CX diz que se eles encontrarem alguma poção de nível intermediário, eles devem dá-la aos soldados feridos. Ele caminha até uma cadeira e senta-se calmamente. Naquele momento, Thomas pergunta como o Visconde Ozer descobriu tal coisa. Arruinar nosso garoto diz que talvez tenha sido sorte ou alguém compartilhou a informação, mas ele não tem certeza. Thomas então comenta que é estranho que eles até tivessem uma bola de cristal mágica. De repente a expressão de se muda e ele se pergunta se isso é o que ele pensa que é. Embora as proteções mágicas tenham enfraquecido, não era algo que o Visconde poderia quebrar facilmente. Ele pergunta quem é o senhor do Visconde e Thomas responde que é Marcos Antônio Calax. Percebe que terá que se preparar para o pior. Naquele momento, Crot aparece com as poções intermediárias que Seixas mencionou. Seixas imediatamente diz para entregá-las para os soldados e Crot faz isso, embora ele não possa deixar de pensar que é muito caro para desperdiçar assim, mas Calax sabe que em um momento como este é mais importante ter soldados do que manter poções armazenadas. Eles então mostram a eles alguns cristais mágicos, materiais de poções adicionais e outros itens. Nada disso era inútil, mas também não havia nada incrivelmente valioso. No entanto, Seixas sabe que se o sistema disse que está em uma ruína de tesouro, ainda há algo escondido aqui. De repente ele sente algo vindo do canto da sala do nada. Crop coloca a mão na frente dele e pergunta o que há de errado. Pro diz que eles já concluíram a investigação e não há nada escondido nas sombras, então devemos parar de tentar agir sozinhos. Mas Seixas vai em frente mesmo assim, dizendo que não se importa porque Crot não entenderia. Ele começa a passar a mão na parede, tentando lembrar onde a porta secreta estava localizada. É quando ele encontra um pequeno buraco para o polegar e tudo começa a mudar. Aí vem o tesouro do menino. Parece que aqueles 10 anos jogando realmente valeram a pena. Lá dentro tem um cristal gigante, bola cercada por esferas de cristal menores. Além disso, é como uma sala de monitoramento que poderia supervisionar toda a sua abordagem. Croc, no entanto, aponta que há algo muito estranho sobre este lugar. Eles investigaram todas as ruínas e ele não se lembra de ter visto uma sala como esta. Seixas explica que isso é o que é chamado de ruína falsa. No passado, era comum fazer 2 entradas. Uma delas era fácil de encontrar, mas não continha nada valioso, então a maioria das pessoas desistiria. De Crucis que a ruína falsa deve ser o cofre secreto do Ozer e da família, e Seixas diz que, uma vez que tudo está conectado, eles podem alcançá-lo. Daqui ele coloca a mão na esfera, tentando lembrar qual função precisa ser ativada. Depois de enchê-la por um tempo, eles ouvem um som próximo. Quando Crot corre, ele vê uma porta se abrindo e Seixas diz a ele que isso leva à falsa ruína, mas ele diz que há mais. Olhando mais adiante nas esferas, ele aponta que na falsa ruína há uma entrada. Essa entrada leva às minas de prata que tem rendido tanto dinheiro ao Ozer e sua família. Crot diz que agora é claro como a família real nunca percebeu isso. Seixas avisa que, como eles não veem ninguém aqui, provavelmente significa que a área é usada apenas em horários específicos e para garantir que os rumores não se espalhem, os trabalhadores provavelmente são mortos. Logo depois que CR fica furioso, mas Seixas o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Tudo que eles precisam fazer é desabilitar a bola de cristal que Irem usa como uma chave. É como modificar códigos de segurança e conexões de acesso. Depois de pegar tudo o que eles precisam, ele obviamente deixará um presente para aqueles caras. Ele então diz a K para pegar os homens e começar a coletar todos os caixas porque é hora de ir embora. Mas K parece triste novamente por deixar o lado do príncipe. Pelo amor de Deus, traga minha esposa de volta. Você já CX diz que pode lidar com isso sozinho e uma colheita concorda relutantemente, dizendo que retornará em breve com isso. Ele sai e CX comemora finalmente ter um momento para si mesmo. E você saberia disso. Nosso garoto encontra outra passagem secreta lá dentro. Ele descobre um item com o qual está muito familiarizado do jogo, embora pareça muito diferente pessoalmente. É a pulseira do grande sacerdote da alquimia. A tradução aqui é lixo, Ismini. Estou traduzindo a tradução lixo, então isso é peculiar. Seu efeito é que quando você está prestes a morrer, ele ativa uma barreira protetora que dura 2 horas, mas se você levar outro golpe muito forte enquanto a barreira estiver ativa, obviamente ela quebra. O item teve um período de espera de 1 semana e depois de 3 ativações ele parava de funcionar. No entanto, era perfeito para ele, já que neste momento ele não tem habilidades de combate. Ele o coloca em seu pulso pensando que agora é como se ele tivesse 3 vidas extras, mas como ele está prestes a para sair, ele percebe mais um detalhe. Dentro do lugar onde pegou o item havia algo escrito. Ele tenta ler, mas só entende parte. Algo sobre um aquecedor ou algo assim. O problema é que o resto da mensagem é indecifrável para ele. Ele lembra que uma vez no jogo ele ouviu falar desse nome aquecedor nas lendas. Ela é a deusa que ensinou os humanos a usar magia, mas ele
Tem certeza que isso não existia no jogo? Isso poderia ser algo que pertence somente a esse mundo enquanto ele toca. Com o dedo a eletricidade começa a aumentar e ele sente um tremor. De repente parece que só a sua consciência existe e ele pergunta onde está e por que não consegue ver nada. Olhando para baixo há um olho gigante cercado por formas azuis brilhantes. Ele se pergunta se este é o domínio dos divinos. Ele ouviu falar sobre os chamados deuses que cuidam das pessoas. Neste mundo, de repente, ele começa a cavalgar de dor enquanto uma voz ecoa em sua cabeça. Era como se as palavras estivessem sendo forçadas diretamente em seu cérebro. A voz de uma mulher ruiva diz isso. Isso é errado e desumano, mas uma das fontes de energia responde que não havia humanos lá. Ela avisa a Yator que o assunto já havia sido resolvido por votação. Ela não deveria pensar em quebrar o pacto. A mulher protesta dizendo que é violência e ela não concordará com isso. Outra voz diz que se ela quer tanto ser humana, seu desejo seria atendido. De repente ela parece ajoelhada no topo do olho gigante. Six ouve um som aterrorizante que ele não consegue compreender. Enquanto a cor grita no meio de tudo, ele cobre os ouvidos porque ele não aguenta mais ouvir as vozes. Declaram que ela agora caiu para o posto de semideusa. Não seria mais apropriado chamá-la pelo seu antigo nome. De agora em diante, ela se tornaria um objeto de ódio levado à loucura miserável pelo próprio inseto que ela adorava. Eles estavam ansiosos para ver a expressão em seu rosto. Naquele momento, de repente, Seixas se encontra de volta na sala. Estou confuso. Ele está confuso. Você está confuso. Essa deve ser a intenção do autor. Do nada, a janela do sistema aparece e Calix fica chocada que ele obteve um fragmento da primeira autoridade de Arpor. Parece ser uma habilidade que causa dano de área de efeito a todos os inimigos próximos. O dano é dimensionado de acordo com seu nível e é impossível de desviar. No entanto, quanto mais inimigos houver, menos dano ele causa no geral. Seixas sabe que as habilidades normalmente variam de classificação FA. Classificação S, mas há exceções quando se trata das chamadas habilidades únicas e além disso, há habilidades de autoridade que são ainda mais distintas. É um poder que apenas indivíduos da classe X ou aqueles conhecidos como semideuses podem usar. De fato, desenvolver uma autoridade é a única maneira de chegar à classe X. Outra janela do sistema aparece informando que ele absorveu um fragmento de autoridade e isso aumenta a classificação de sua alma. Calax agora tem certeza de que quem o enviou a este mundo foi a deusa chamada Yator. Ele sabe que apenas habilidades de nível de autoridade podem prejudicar um deus. Talvez ela esteja esperando que de alguma forma ele aventure. O lunático começa a rir com a mão no rosto, se perguntando se esse realmente será o objetivo final deste jogo. Obviamente ele sente que está sendo manipulado, mas ele vai acabar isso querendo ou não. Naquele momento se retorna e pergunta se ele terminou. Seixas diz para ele não se surpreender e Crot parece confuso. Na cena seguinte tudo é caótico e velho. Havia tanto tesouro naquela sala que eles precisavam de mais tempo para coletar tudo. Só os baús cheios de moedas totalizavam mais de 30.000. Nosso garoto fica animado. É muito mais do que ele esperava e Crot diz que além disso há várias caixas com barras de prata que valem cerca de 100.000 moedas de ouro. O único problema é que transportar tanto saque com apenas esta expedição não seria fácil. Calax acha que nunca imaginou que o maior problema seria ter muito tesouro para carregar, mas para ele não importa quanto haja, não será um problema, porque quando ele matou o Goblin ele mirou a habilidade do inventário. Ele está se sentindo todo confiante, sorrindo para si mesmo, enquanto CR se pergunta sobre sua excitação. Seixas simplesmente diz a ele para trazer as caixas para mais perto. Ele cuidará do resto. Crot pergunta se tudo na frente dele está contabilizado e o homem confirma caixas. Então diz a ele para preparar todos para o jornada de retorno. Crot concorda, embora não tenha ideia do que o garoto está planejando, mas Calax sabe que neste mundo o conceito de jogadores e habilidades não existe. Levaria muito tempo para explicar o que é um inventário. Então, em vez de explicar, ele fará funcionar. Naquele momento CR diz que todos estão do lado de fora, mas pergunta o que eles vão fazer com as caixas. Calax mostra a pulseira e diz que a obteve lá. Ela tem uma habilidade de alguma magia espacial. É um artefato extremamente raro com espaço suficiente para armazenar todas as caixas. Os olhos de CR se arregalam e ele pergunta onde CX conseguiu algo assim. Nosso garoto simplesmente diz para ele ficar quieto e guardar seu segredo. Ele diz que entender verdadeiramente algo tão valioso seria perigoso se outros descobrissem. Ele então diz que está saindo e CR concorda enquanto ainda está atordoado. Kex agradece. Enquanto ele sai agora, ele precisava se concentrar no pensamento. Objetivo do inventário. A janela do sistema aparece e ele se pergunta se vai ser tão simples quanto um jogo. Ele toca em uma das caixas e imediatamente ela aparece no inventário como barras de prata. Parece tão fácil quanto ele imaginou e ele começa a carregar seu inventário. Cara, as crianças gostam de Minecraft. Empilhando tudo em pilhas de 99 com todo o tesouro coletado, era hora de retornar. Ele sobe as escadas e os homens o cumprimentam dizendo que todos estão prontos para a jornada de volta, mas Calax está olhando ao redor. Ele quer saber se Lila ainda não voltou. CR diz não e pergunta se talvez ela os tenha traído e inundado. É por isso que ele nunca confiou nela desde o início. Six diz a ele para acordar para a realidade. Não foi uma coincidência que os Sasquatches fugiram naquele exato momento durante a luta. Depois de explicar o que aconteceu, todos parecem chocados. CR diz que atacar o ninho do Sasquatch sozinho foi uma missão suicida. Mesmo que ele não gostasse da garota, ele não queria que ela morresse daquele jeito. CX diz que ele teria sugerido enviar soldados com ela, mas como ninguém confiava nela, ela teve que ir sozinha naquela aventura. CR percebe que não só ele estava errado, mas foi por causa dela que eles sobreviveram. Nosso garoto diz que se ela tem um retorno, é porque algo deve ter acontecido. Obrigado. Para ela, eles evitaram inúmeros sacrifícios. Agora era hora de ajudá-la. Todos ficam em posição de sentido. Crot diz que seguirá
Às ordens do Senhor, os outros cavaleiros dizem que se ela arriscou sua vida para salvar todos, eles precisavam ajudá-la. Enquanto isso, o servo sem noção está apenas pensando que tudo nesta missão tem sido um problema, pelo menos agora. Como um cavaleiro, ele completaria seu dever. Seixas ordena que eles se dividam em um esquadrão para procurá-la enquanto o resto se esconderá nas ruínas. Ele está considerando duas possibilidades para o que pode ter acontecido com Lila: ou ela foi perseguida pelo líder do Sasquatch ou pela organização a que ela pertence. Neste momento, ele ainda acredita que são os Sasquatches, já que nenhum outro perseguidor apareceu ainda. Além disso, ele tem certeza que ela é cuidadosa o suficiente para não ser pega em flagrante. O problema agora é descobrir como encontrá-la. Crot pergunta o que eles farão a seguir e Seixas verifica se todos estão prontos. O plano, por enquanto, era ir direto para a base do Sasquatch e começar a vingar aqueles macacos antes que Crot possa protestar. Calix coloca algumas ervas em suas mãos e diz para ele queimá-las. Isso produziria um tipo de óleo com o qual todos deveriam cobrir suas armas. Ele avisa Crot para não reclamar do plano e Crot apenas concorda. Seixas olha para cima, dizendo a Lila para esperar algum tempo. Depois eles estão espionando a base do Sasquatch. Eles têm certeza de que apenas mulheres e crianças estão lá dentro. Calax diz que eles vão matar aqueles que estão lá dentro primeiro, e logo os machos correrão para dentro da caverna, mas os homens parecem inquietos e perguntam se isso é realmente ok, já que ele já sabe o quão perigosas as criaturas são. Nosso garoto diz a eles para verem por si mesmos o quão poderosos o veneno em suas armas é. Com isso, eles dão um passo à frente, e os Sasquatches ouvem algo. O exército inteiro começa a avançar em direção a eles. Enquanto a luta começa, Six ouve outros se aproximando. Eles correm em direção à caverna e Seixas, já que agora é a vez deles, eles seguem algumas pegadas e nosso garoto diz que tem certeza que Lelo não seria derrotado por aquelas criaturas. É por isso que seguirá as maiores pegadas montadas nas costas de Thomas. Eles começam a correr pelo caminho. Thomas pergunta se Calax gosta da mulher que ele pega. É isso, afinal, ela é uma mulher muito atraente. Seixas diz a ele para se concentrar na missão e para de brincar, mas Thomas responde que nunca imaginou que ela se voluntariaria para algo tão perigoso. Calax responde que é porque ela percebeu que eles também precisavam dela neste momento. A família Shaken é o único lugar que é bom para ela. Pensando na aparência da garota, Calax sabe que na Terra ela seria uma celebridade, mas Lila não se importa com isso. Talvez seja porque ela sempre viveu com a urgência de sobreviver. O primeiro conteúdo em grande escala deste jogo é chamado de Invasão de Jaboro, e a facção que vive nessas montanhas played um papel direto naquele evento. Talvez desde o começo Célio estava planejando intencionalmente tudo isso dentro da caverna. CR está surpreso que eles venceram o homem e está torcendo, dizendo que assim como o senhor disse que era muito fácil matar os macacos com veneno, mas eles lembram um ao outro que não há tempo para descansar e eles rapidamente saem correndo novamente. Kran fica impressionado, dizendo que quando se trata de veneno, ele realmente respeita CX no mínimo. Ele espera que Leia esteja segura, mas então eles avistam alguém caído no chão com sangue em seu boca. Caminho. Thomas e CX notaram algo. Nosso garoto fica chocado ao ver Lila deitada no chão cercada por dois lobos. Thomas corre na frente e corta o primeiro lobo, enquanto Calix corre para ajudá-la. O problema é que o ferimento dela é muito mais profundo do que ele imaginava. Ele rapidamente usa uma poção de nível médio e felizmente parece ser o suficiente. O único problema é que sua recuperação será gradual e ela precisará de mais algumas. Thomas retorna dizendo que expulsou os lobos. Ele ajuda nossos garotos a sentar Liu, enquanto CX dá a ela mais poção. A cor da pele começa a melhorar e ambos se sentem aliviados. Naquele momento Crot aparece e nosso garoto diz que chegou bem na hora. De repente a cena salta para uma semana depois em Team Castle. Nosso garoto, que parece mais uma linda garota, é o treinamento deles. Pelo amor de Deus, esse garoto é muito fraco. Ele está no nível 18, o que não é tão ruim. Ele tem apenas 15 anos e a média para um homem adulto é em torno do nível 20. Perto Russell observa e diz que pelo menos a resistência do garoto está melhorando muito. Ele poderia dizer que a condição física de Six não era nada ruim. Crot comenta que ele parece completamente diferente do dia em que exploraram as ruínas. Talvez ele esteja tomando algum tipo de poção secreta. O cara cabeçadura está lá todo confiante, parecendo algo saído de um nivelamento solo. Ele diz que sua jornada para subir de nível apenas começou. Os servos sugerem que eles comecem o treinamento com espadas imediatamente, mas Russell diz que o corpo de C precisa se recuperar primeiro. De repente Six anuncia que ele tem algo para resolver na torre mágica. Hoje Crot não sabia sobre isso, mas nosso garoto diz a ele para prepare-se porque ele está vindo para visita. Com isso ele começa a sair, mas Russell observa que parece que Six agora confia muito em CR. Crot responde que não sabe por quê, mas tem certeza de que o garoto tem um talento excepcional, além de se importar genuinamente com seus subordinados e com as pessoas do reino. Russell comenta que ultimamente tem sido difícil entender as ações e a maneira de pensar do garoto. Crot diz que, embora ele possa ser talentoso, ele ainda precisa de um mestre para guiá-lo, mas Russell responde que a prioridade agora é que CX obtenha seu título oficial. Ele precisa para completar a cerimônia de maioridade e avançar para a classe 4 em breve. Ainda o medo que Russell tinha sobre o futuro do território havia desaparecido. Ele nunca imaginou que alguém adequado apareceria tão cedo. A cena muda para o ramo da torre mágica no território de Shin. Em meio a uma biblioteca sem fim, alguém os recebe. Nossos dois meninos aparecem e aqui vem outra situação perigosa em que todos nós estamos pensando. Lila, onde está aquela garota que desapareceu após o resgate? Uma mulher dá as boas-vindas ao menino lindo e o homem musculoso os puxa para dentro e, alegremente, dizendo-lhes para se sentirem em casa. Ela parece estranhamente preparada para um mago. Ela então pergunta se eles
Gostariam de chá e usa telecinese para colocar as xícaras na frente deles. Enquanto ela toca no bule, o vapor começa a subir. Calex fica impressionado que um lugar isolado como este tenha um mago de classe 5. O nome dela é Rosen Dreanvalker. 32 anos, embora pareça ter 26, ela serve o chá e pergunta por que ele parece tão surpreso. CX diz que não esperava encontrar alguém tão incrível quanto ela em uma área tão rural. Estranhamente Crow já está imaginando se essa mulher é do tipo Cache Seixes, então diz que se ela pode aquecer Tia instantaneamente ela é pelo menos uma maga de classe 5, ele tem certeza que é impossível para uma mulher na casa dos 20 conseguir algo assim sem imenso talento. O cara trapaceiro sabe que ela tem 32, mas está só bajulando, ela está toda nervosa, o idiota caiu na armadilha. CR está prestes a comentar que ela não tem 20 anos, mas nosso garoto aperta seu braço, o truque funciona, e ela fica toda feliz, mas admite que já tem mais de 30, nosso garoto é um mestre de charme e pergunta se ela tem algum segredo para permanecer tão jovem, enquanto ela diz que tudo o que ela faz é lavar o rosto com água. Crot está apenas sentado lá, ouvindo os dois. Algum tempo passa, finalmente Rosen pergunta o que os traz para sua torre. Eles estavam finalmente chegando ao ponto. CCK diz que ele está lá para comprar pergaminhos de explosão. Ela fica impressionada, dizendo que ele deve ser um cliente muito único. Ela diz a ele que 30 desses pergaminhos custariam 600 de ouro, mas como ele é um garoto tão fofo, ela só vai cobrar 500. Nosso garoto fica emocionado ao ver que usar sua aparência pode lhe dar um desconto. Ele pergunta se isso não vai colocá-la em apuros. Rosen o tranquiliza, dizendo que ela tem autoridade para ajustar os preços. Seixi então diz que ele realmente tem mais um pedido. É um pouco difícil dizer, mas ele quer pegar emprestado do fundo de reserva. Isso não a deixa muito feliz. Ela pergunta quanto ele está pensando em pegar emprestado. Quando ele diz 60 mil, a mulher cospe seu chá. É claro, ela diz que não tem como ela emprestar tanto dinheiro, mas nosso garoto revela que ele deixará moedas de ouro e barras de prata como garantia, e até que ele pague de volta, ela também pode cobrar juros. Na menção de juros, Rosen, que claramente tem um pouco de vibe solitário e afiado, começa a parecer animado. Alex explica que será apenas um empréstimo de curto prazo, mas ele realmente precisa disso porque seria uma loucura para Gerard descobrir que ele está usando as mesmas moedas que Seixes roubou dele. Calax sabe que este é o único lugar onde ele pode obter 60 mil de ouro. Rosen abaixa a cabeça, se desculpa, e diz que infelizmente é muito que Alex não esperava, que parece que sua popularidade não era autossuficiente, ou talvez ele tenha sido muito precipitado. Ela acrescenta que tem certeza de que o supervisor rejeitaria, mas então ela sugere uma alternativa, cobrindo a boca com a mão. Ela diz que as pessoas na sede central não ficam muito de olho na área dela. Talvez seja possível fazer isso, mas teria que permanecer em segredo entre os três. Se ele pagar de volta dentro de 6 meses não haverá problemas, mas assim que os 6 meses passassem ela venderia todos os ouro e prata para recuperar o dinheiro. Nosso garoto está emocionado, que era exatamente o seu plano. Os magos são gananciosos porque precisam de recursos para conduzir suas pesquisas, e ela definitivamente estava pensando que ele não teria dinheiro para pagar de volta, então ela embolsa todos os juros. Ele se curva profundamente e agradece, dizendo que ficaria muito aliviado se ela pudesse fazer isso. Enquanto isso, ele está pensando que agora ele resolveu a dívida com Gerard. Falando do idiota, ele está sentado na frente de um subordinado exigindo o mapa. Ele o joga na mesa furioso porque parece que um das patrulhas perto do Vault desapareceu. Ele começa a se perguntar se ele está em perigo. É quando ele percebe que se alguém tivesse um caminho direto para o Vault, levaria menos de um dia. O cara está prestes a explodir de raiva imediatamente. Ele ordena que todos se preparem para ir para as terras de Golda. O problema é que o caminho direto era muito diferente. O antigo time de Leela corre de cabeça para um Golum com um Shard logo atrás deles. Eles não têm escolha a não ser atacar. O Golem balança sua mão enorme e eles percebem que não terá tempo para desviar dos tolos. Os mais fracos serão mandados voando. Os caras por perto já sabem que se tentarem avançar, eles também morrerão. Eles nem precisaram chegar perto. Eles foram achatados no local. Outro homem, com o cabelo ficando branco de medo, grita por cautela, mas ele também é esmagado. Esses caras estão sendo destruídos. Mas 2 idiotas entram em pânico e outro golem acaba com eles. Gerard fica parado em silêncio enquanto o treinador daqueles homens se pergunta por que um golem apareceu. Uma criatura como essa não se forma naturalmente, o que significa que há pelo menos uma classe. 5 magos por perto. Ele se vira para Gerard e sugere que eles recuem, mas Gerard grita com ele, exigindo saber por que ele está dizendo que não importa o que aconteça, eles devem seguir em frente. O caminho tinha que ser limpo em 24 horas. Porque eles tinham tributos a pagar aos Marus. Mesmo que todos morressem naquele lugar, eles deveriam continuar avançando de volta à torre. Rosen casualmente pergunta se eles receberam um pequeno presente. Ela se pergunta se é algo romântico, como um amante ou um caso. Nosso garoto diz que não, e ela responde que, nesse caso, ela gostaria de receber um presente dele. Naquele momento Lila irrompe pela porta perguntando se realmente é um velho tentando seduzi-la. Lord Calix entra e anuncia que todo o amor já foi armazenado na torre, enquanto Leila está apenas olhando para Rosen. Nosso garoto agradece a ela pelo bom trabalho e entrega algo a ela. Você então pediu que os dois esperassem do lado de fora. Enquanto eles saíam, Lila pergunta por que o príncipe estava falando com aquele mago Crot. Apenas assobia, dizendo que não tem ideia do porquê. Por dentro Rosen está todo feliz e corando, dizendo: é maravilhoso que Aroy deu a ela um colar de pérolas douradas, e ela perguntou se ele realmente iria dar a ela algo assim. Ele disse que era um símbolo de gratidão pelos fundos que ela estava preparando para eles. Esse era, claro, o artefato que o sistema havia mostrado a ele. Ele disse a ela para não esquecer de manter tudo isso em segredo se eles tentassem fazer isso.
Da maneira correta a papelada nunca seria aprovada, mas Calax sabe que ela está mirando nos juros que ela ganhou no empréstimo para a Torre Mágica. Rosen o tranquiliza dizendo que ela vai ficar com isso em mente e que ele pode contar com ela. Ela então pergunta por que ele quer tantos pergaminhos de explosão. Ele estava se preparando para uma guerra. Seixas fica impressionado com sua habilidade em extrair informações, seriamente, embora seja uma pergunta normal. Você comprou 30 pergaminhos que explodem tudo. Ele se levanta e diz que não está plantando nada parecido. Esses pergaminhos seriam usados apenas para mineração. Ela acha estranho que ele tenha usado algo tão caro apenas para cavar. Ela pergunta se ele foi encontrado na mina de ouro. Seixas está cansado de quanta informação essa mulher está tentando. Para se afastar dele, ele acena dizendo adeus, dizendo que eles continuarão a conversa na próxima vez. Ela parece surpresa, mas sorri, dizendo que está ansiosa para isso lá fora. Ele finalmente tem 60 mil de ouro em seu inventário. Com isso todas as dívidas enormes do território podem ser pagas. Ele está ansioso para ver a reação de Gerard quando descobrir que seus tesouros foram roubados. Embora ele saiba que não significa nada para o Cio, é óbvio que ele não deixará o homem que ordenou seu assassinato escapar impune. Eles pagariam pelo que fizeram, mesmo que não tivessem ideia disso. Começou a vingança, ainda não tinha acabado de volta ao golem. Os homens enrolaram correntes em volta dele tentando puxar a criatura para baixo. Eles a ancoraram no chão, puxando em todas as direções até que finalmente expuseram seu núcleo. Um dos homens o esfaqueia com uma faca, gritando para ele morrer, e atinge o centro de seu peito. O núcleo se inflama, liberando uma explosão enquanto as pedras voam em todas as direções. O esquadrão está em péssimo estado, todos estão mortos. No chão, espadas, corpos espalhados desabam. Um dos homens diz que eles conseguiram matar o golem, mas custa 60% do esquadrão deles. Gerard, no entanto, diz a ele para parar de reclamar e apenas abrir os portões. Eles chegam à porta do Day-de-Out e um homem traz a bola de cristal para frente, mas quando ele a coloca na porta, ela exibe uma mensagem de usuário inválido. Um acesso não autorizado é detectado e as medidas de segurança começam a ativar. Um aviso soa dizendo-lhes para se afastarem da área em 1880 segundos. O homem insiste e tenta colocar a bola de cristal mais uma vez, mas é claro que o erro é o mesmo e Gerard chuta a porta em frustração, incapaz de entender o que está acontecendo. Ele não tem ideia do porquê não está funcionando. O homem ao lado dele avisa que é melhor eles recuarem, porque eles não têm ideia de quais são essas medidas de segurança. Com isso eles começam a correr enquanto a porta permanece intacta. Ele entra no estágio 1 do programa de interceptação. A medida de segurança era invocar inúmeras criaturas que atacariam qualquer um dentro de um alcance definido. De volta à carruagem, nosso garoto pergunta a Lila onde ela ouviu isso. Ela responde que ouviu enquanto ele estava flertando com isso. Mago, nosso garoto percebe que ela parece um pouco brava e diz que não faria algo assim. Era tudo um negócio. No entanto, ele queria perguntar algo a ela. O que aconteceria se ele traísse Célio? Ela parece confusa e pergunta por que ele está pensando em trair o Visconde. A R. diz que só quer saber que tipo de pessoa Célio é, do tipo que deixa os erros de seus subordinados passarem. Ela explica que não. Ele é um homem extremamente perfeccionista, uma pessoa que nunca toleraria o fracasso de nenhuma forma. Nosso garoto então quer saber o que aconteceria com Gerard se o desconto descobrisse. Leila diz que não tem ideia, mas Gerard também não é alguém que aceitaria ser morto tão facilmente. Ele provavelmente tentaria sobreviver a qualquer custo. É óbvio que ele não hesitaria em trair o desconto se necessário. Nosso garoto pensa consigo mesmo que é óbvio que Gerard não se deixaria ser morto tão facilmente. Enquanto isso, Lea o observa, percebendo que o garoto está planejando algo por conta própria, novamente olhando para seus olhos cor de sangue. Ela não sabe o que é esse sentimento estranho e nosso garoto está imerso em pensamento, sentindo como se ele estivesse faltando algo nas terras de Gaa. Os homens finalmente exterminaram os monstros. O problema é que as forças do Visconde também foram quase completamente exterminadas. Gerard ordena que eles tragam reforços e abram aquela porta. Não havia como entrar normalmente, então eles tiveram que usar pergaminhos de explosão. Eles explodem a porta inteira e a entrada agora está aberta, mas o homem já tinha um mau pressentimento sobre isso. Por dentro eles percebem que os tesouros não estão lá. Desesperado, ele ordena que os homens encontrem rapidamente a prata. Todos correm procurando, é claro. Eles não vão encontrar nada. Um deles eventualmente encontra um pergaminho no chão. Ele o abre imaginando o que é um estrondo explosivo. Todos enviados para a vida após a morte. Quando Gerard se levanta, ele não tem ideia do que aconteceu. A maioria dos homens que correram para procurar o tesouro agora estão enterrados sob escombros. Naquele momento Gerard já sabe com o que aconteceu. Eles serão executados pelo Visconde Célio. É hora de ativar um plano de emergência. Ele se aproxima de um dos homens e diz que sempre foi grato por seu serviço fora de em nenhum lugar. Outro homem vem por trás e acaba com ele. Far diz ao homem para não se culpar porque ele fez tudo certo. É só que o segredo não poderia deixar aquele lugar com aquele outro. Está morto. O amigo do homem caído diz que alguém chamado Cape definitivamente não vai ficar quieto sobre isso. Eles provavelmente sentem algo anormal na região e logo descobrirão tudo. Gerard responde que não importa tudo. O que eles podem fazer agora é seguir o plano de emergência. A cena muda para a vila do Visconde. Se o Gerard está lá e o velho diz nada, ele apenas fica lá até que finalmente ele diz que ouviu a história. Imediatamente Gerard se joga no chão batendo a cabeça e implora por perdão. Célio diz que não se importa com desculpas, já que os resultados são a única coisa que importa. Ele quer saber para onde foi a prata que ele tinha guardado para uma causa maior. Gerard diz que deve ser obra de alguns invasores de tumbas. Ele explica que de alguma forma eles devem ter entrado em um dia. O homem diz que isso não faz sentido, já que o sistema de segurança teria sido ativado para não
Mencionar que levaria muito tempo para cavar tão fundo. Gerard mente dizendo que a maioria das moedas de prata ainda estão lá. Não há como um punhado de Tomb Raiders ter roubado tudo em tão pouco tempo. Além disso, eles já estão de olho em todos os comerciantes da região para ver onde as preciosas medalhas acabarão. Quando isso acontecer, eles vão emboscá-los. Moedas de prata não são algo que você pode levar para longe muito facilmente. Eventualmente, quem as roubou retornará para vendê-las. Célio diz que entende e avisa que é melhor capture essas pessoas assim que elas retornarem. Gerard garante que não há nada com que se preocupar. Isso será feito. Salvio vai até uma gaveta e diz que eles precisam aplicar pressão até que esses ladrões devolvam cada última moeda. No entanto, algo tinha que acontecer. É claro que Dart recebeu sua punição. O pobre homem implora para ser poupado, mas o chicote desce em suas costas. Célio o amaldiçoa como um bastardo assassino e pergunta se ele está realmente zombando dele. Gerard está lá apenas pensando que de alguma forma ele tem que suportar esse inferno. Célio continua chicoteando, gritando que o maior problema é que ele perdeu metade das forças das sombras. Algo que eles vinham treinando por tanto tempo se tornou inútil por causa dele. Depois de muito carinho nas costas de Gerard, Célio faz uma pausa por um momento. Ele lamenta que suas reclamações não sejam nada, mas se a causa maior, essa é uma história totalmente diferente. Ele avisa que de agora em diante Gerard não tem mais nenhuma autoridade sobre as forças das sombras e ele só pode agir após receber permissão dele. Gerard, é claro, simplesmente responde que entende o homem, então diz que eles precisam urgentemente de tributo. Dinheiro. Agora ele ordena Gerard a informar o território Shikin que eles começarão o processo de confisco de seus bens. Mesmo que eles não tenham muito valor, seria o suficiente para ajudar com os tributos. Não é possível tirar nada de Shikin. Então o próprio Gerard teria que vender o que ele possui para pagar as contas. Gerard apenas diz que entende e diz para ele não se preocupar, enquanto ele pensa consigo mesmo que não há como ele perder tudo o que ele trabalha tanto para conseguir. Célio se recosta na cadeira e o lembra que ele não foi perdoado. Ele terá que encontrar aquela prata, e se não encontrar ele já sabe o que vai acontecer. Suando profusamente, Gerard simplesmente responde que entende e faz uma reverência profunda do lado de fora. O amigo de Gerard pergunta se ele está bem. Ele lhe entrega uma poção e diz para ele se recuperar rápido. Gerard bebe e o homem joga uma capa para ele dizendo que eles precisam retornar para a base logo. Porém Gerard quer saber onde esse idiota está. O homem responde que Colby bebeu demais e depois da luta ele não conseguiu fazer nada, mas recentemente eles adicionaram um garoto do deserto que se parece com o príncipe Sesh. Gerard zomba dizendo que não gosta de pessoas do deserto por causa de sua pele queimada pelo sol. No entanto, ele quer saber como estão indo o resto dos preparativos. O amigo responde que tudo estará pronto em 3 dias. O problema é se eles conseguirão escapar facilmente. O homem o tranquiliza dizendo para não se preocupar. Metade do esquadrão está morto ou ferido e os restantes são apenas bandidos de baixo nível. Então esta foi a oportunidade perfeita. Talvez todos esses eventos tenham sido uma bênção disfarçada. Afinal, mais dinheiro eles tiveram para construir uma nova vida. Melhor seria escapar. No entanto, Gerard não parece convencido. Ele acredita que o garoto da família Shaken já venceu a batalha pela sucessão facilmente, então provavelmente não será tão simples. Alguns dias se passam. Crot entra na sala e chama os dois. Ele anuncia que Gerard e Mitos vieram visitá-lo. Provavelmente é por causa das dívidas. Russell diz que é exatamente como o príncipe havia previsto. Ele diz a CR para acompanhar o príncipe para se encontrar com os homens. Russell não iria mais se envolver nisso porque ele acreditava que o garoto era capaz de liderar o território. Crot diz que entende. Enquanto isso, Gerard sempre Lumik parece corado, dizendo que o físico do garoto está melhorando dia a dia, mas nosso garoto simplesmente responde que ele não cumprimenta pessoas desnecessárias e que a atitude arrogante de Gerard já estava testando sua paciência, então era melhor ir direto ao ponto. Gerard diz que se Seixas está tão ansioso, ajude a ser direto. Também ele abre os braços e anuncia que o confisco oficial começaria. Ele havia determinado que o Sheik e o território não seriam capazes de pagar os 60.000 ouro para que eles levassem tudo o que há de garantia para esse valor. Aroy pergunta o que Gerard fará se ele se recusar. Com um dedo no nariz, Gerard responde que chamará um oficial sênior para garantir que Seixas não escape e, obviamente, uma auditoria forçada do território aconteceria. Crow insulta Gerard, mas o homem responde que este não é o momento para violência, é apenas que ele precisa ser um pouco mais assertivo na recuperação de seus fundos, tanto quanto ele também acha que este é o pior cenário possível. Nosso garoto diz que se Gerard realmente pensa é tão ruim que ele deveria atrasar o pagamento ainda mais. Gerard responde que se CX fosse um pouco mais sincero, talvez isso pudesse acontecer naquele momento. Crot percebe que o homem está de repente pedindo um suborno, mas CX sente que pagar a dívida agora só o deixaria em prejuízo. Entretanto, para evitar complicar as coisas, por enquanto ele decide seguir o roteiro usual. Ele anuncia que conseguiu reunir a maior parte do dinheiro, então não há eu para ele ser sincero de forma alguma. Gerard de repente se levanta e exige saber como ele juntou 60.000. Nosso garoto pergunta por que ele parece tão bravo e surpreso. Isso foi uma coisa boa. Ele coloca as notas oficiais na mesa e diz que todos os valores são legítimos. Gerard sabe que essas notas são de fato emitidas pelo governo, mas como diabos esse garoto conseguiu juntar 60.000 em tão pouco tempo? É quando Gerard tem a ideia de pegar esse dinheiro e fugir com ele. Seria muito melhor do que escapar com ouro e prata, então talvez essa fosse a chance perfeita de ir para outro país. Seixas coloca uma barra de prata na mesa e pergunta se Gerard quer verificar. Ele explica que tem 32 peças dessas em 420 caixas. Naquele momento Gerard as reconhece como as barras de prata que ele havia escondido do Visconde. Agora tudo começa a fazer sentido. O Visconde pensou que Gerard estava apenas pegando algumas moedas de prata e um pouco de cobre, mas Gerard estava
secretamente usando as minas escondidas para acumular muito mais recursos e escondê-los agora que Seixas sabe sobre isso é difícil para Gerard ir contra ele porque ele seria denunciado ao Visconde se Célio descobriu que Gerard obviamente seria executado Quelex, então diz a Gerard que eles não precisam mais fingir sobre o que está acontecendo aqui e ele pergunta a Gerard qual ele acha que será seu destino, já que Seixas é um garoto gentil ele lhe dará duas escolhas ou ele confessa que estava roubando para Célio e enfrenta punição ou ele trai o Visconde e foge deste lugar. Gerard está apenas fervendo de frustração enquanto Mois sabe que Gerard está completamente encurralado para lhe dar um pouco de esperança e ajudar o homem. Ele decide agir. Cassius diz a Gerard que ele o ajudará a sobreviver se ele decidir fugir. Esta era uma oportunidade muito rara, então ele quer ouvir a resposta de Gerard. Crot parece um pouco confuso sobre o plano do príncipe. Gerard responde que apenas ajudá-lo a escapar do território não é suficiente. Nosso garoto diz que pode fornecer suporte sólido para garantir que ninguém o toque. Gerard pergunta se o príncipe está tentando fazê-lo servir. Localize responde que Gerard já é odiado pela pessoa mais poderosa desta região, então obviamente isso não seria um bom negócio. Gerard então diz que se ele tivesse alguém ainda mais poderoso que aquele homem, certamente o príncipe seria aquele que concederia. Seixas responde que Gerard finalmente entendeu e coloca uma folha de papel na frente dele. Ele diz que assim que Gerard assinar ele revelará o plano. O papel afirma que o território Chicken já pagou todas as suas dívidas com as empresas de Mero Lunático. Começa a rir dizendo que Seixas realmente é assustador. Parece que o garoto tem enganado o mundo inteiro esse tempo todo. Já diz que vai assinar porque ele não tem outra opção, afinal ele não quer se tornar um inimigo do garoto loiro. Nosso garoto agradece a ele enquanto Gerard pensa consigo mesmo que eventualmente ele conseguirá um like neste vídeo que ajuda a Memorial a fazer conteúdo mais suculento para seus espectadores. Ative o sininho. Atrevido e eu saio.